a meter responsabilidade também nos pregadores ou nas igrejas que acham que isto não é importante. Porque muitas das igrejas, às vezes, como o corpo é uma coisa secundária para muitas pessoas, não pregam. Não é algo que seja um tema que prenda as pessoas. Uhum. Quando devia ser pregado, porque a maior parte das pessoas não sabe da importância do corpo, nem tem noção. Tu falaste-me que uma dúvida tua na altura era isto de como lidar com o corpo, que até tiveste depois dúvidas, está por fora. Porquê? Porque na igreja ninguém te explicou isso. Então, às vezes eu acho que também falta esta responsabilidade da parte de quem está a pregar, ou das igrejas, pronto, em mostrar tudo o que a Bíblia fala, como cuidar do corpo, do espírito, como um todo. Porque nada de vale se eu cuidar do meu corpo e não cuidar do espírito. Nada de vale se eu cuidar do espírito e não cuidar do corpo. Tem de haver aqui esta junção de tudo que a Bíblia fala, mas que muitas pessoas não conhecem. Bem-vindos a mais um podcast dos Filhos do Trovão, mais concretamente o episódio número 82. Quero agradecer, em nome da equipa toda, a todos aqueles que estão-nos a assistir, aqueles que nos têm assistido ao longo do tempo. Queremos agradecer e espero que estejam a gostar e que a conversa que têm ouvido em cada episódio seja muito edificante para cada um de vós. E hoje temos como convidado o Bernardo Galvão. Bernardo, dou-te a deixa para poderes te apresentar e poderes falar sobre ti e também desta maneira desejo-vos a vocês uma ótima conversa. Olá a todos, eu sou o Bernardo Galvão, tenho 26 anos, sou personal trainer, sem barba tenho 20 anos, já temos aqui a falar ao bocado, mas antes disso é uma honra estar aqui no vosso podcast. Obrigado pelo convite, espero corresponder aqui às expectativas, estar aqui à altura. E acima de tudo sou cristão, que é o mais importante, e acreditamos aqui todos na mesma onda, e que é passar aqui o lado bom do cristianismo, como é que nós podemos ter a nossa vida mudada com Cristo no centro, e será um prazer aqui falar com todos vocês, e olha, daqui a 15 dias logo vamos ver como é que correu. É isso. Obrigado, Pedro, o Tiago também que está aqui hoje a comandar aqui as câmaras e todo este equipamento tecnológico. Para mim é chinês. Pois, para mim também é um bocado isso. E também agradecer-te a ti, Bernardo. É a primeira vez que estamos frente a frente, pessoalmente. Eu já tinha ouvido falar de ti, os meus filhos conhecem-te já há algum Uhum. tempo. Vocês já conviveram, e algures no tempo, não é? Tá, já. E foi, aliás, até através da minha filha Mariana que chegámos a ti e hoje estás aqui, concretiza-se este podcast, esta gravação. E como tu estavas a dizer na tua apresentação, nós acreditamos, temos essa confiança que vai ser certamente um episódio edificante, vai ser também diferente, né? E a nossa ideia também é um bocado essa, ter episódios diferentes, as pessoas são sempre diferentes, mas também trazer assuntos diferentes. E é lógico que tu, como personal trainer, não é? E estás ligado, também estiveste ligado ao culturismo, não é? Uhum. Fizeste disso, de certa forma, carreira, não é? Sim. Digamos assim, competiste. É competir que se diz, não é? Pronto. É lógico que vamos falar um bocadinho. Eu vou querer também aprender nessa área. Não queira ser culturista, porque já não tinha Nem vale a idade. pena. Epá, não tenho idade para isso. É o que eu costumo dizer, epá, eu já não passo disto. Estás a perceber? Em termos físicos, não vale a pena investir muito mais, mas investir sim na saúde, na qualidade de vida, não é? Posso não ter um físico, pá, exuberante para fazer provas ou isto ou aquilo, mas ter o meu corpo cuidado, ter o meu corpo, digamos, em forma, não é? Minimamente. E isso, e como estávamos a falar aqui há poucos segundos atrás, tem sido, e eu tenho reparado isso ao longo do tempo, também já tenho alguns anos de vida, né? Que tem sido um pouco descurado, Uhum. tem sido um pouco deixado de lado essa questão do corpo, não é? Hoje há um bocado, eu creio, é aquilo que eu vejo, não é? Há um bocado também o culto do corpo, Uhum. aquela, eu não diria idolatria, mas é quase, É um exagero. é um exagero, não é? As pessoas hoje estão um bocado no mundo, especialmente no mundo, não é?
estão obcecadas, são competitivas no que toca a essa parte, não é? E a gente já vai falar um bocadinho mais sobre isso. Eu estou aqui a alongar para depois tu poderes falar mais à vontade. A Bíblia, a palavra de Deus, a nós que somos filhos de Deus, cristãos, como tu disseste, recomenda-nos sempre a moderação ou o equilíbrio, digamos, termos modéstia na forma como nós encaramos a vida, e não sermos pessoas obcecadas, literalmente obcecadas. Pá, se perdi mais 500 gramas, ou se perdi 20, ou se nasceu-me um pelo aqui encravado, epá, isso às tantas as coisas descambam. Por outro lado, é essa parte que nós podemos também confirmar no seio do corpo de Cristo, que as pessoas dão um ênfase correto, e temos que o dar, não é? Ao espírito, à alma também, não é? As emoções, os pensamentos, a renovação da mente, mas depois o corpo fica um bocado arrumado para o lado. As pessoas descuidam-se e comem tudo e mais alguma coisa. Pá, e eu antes de tu, para que és o especialista, antes de tu começares a falar, eu queria reforçar aquilo que estava aqui agora a dizer, com a própria palavra de Deus, que aqui nesta escritura que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, o apóstolo Paulo escreve esta carta, a primeira carta aos irmãos de Tessalónica, e ele disse: e o mesmo Deus de paz, claro, isto vem numa sequência de várias coisas que ele estava a falar, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isto aqui, acho que mais claro que isto, Não há. né? Tu estavas há pouco a falar daquela escritura que ele também diz que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo, não é? Sim. Então nós temos mais do que suficiente escritura para podermos ter este cuidado com o nosso corpo, não é? Porque eu certa vez pensava nisso, que eu posso ter conhecimento, eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se o meu corpo não me permitir, por exemplo, viajar, por exemplo, se o meu corpo estiver limitado no que toca a viajar de avião, por exemplo, até andar, não é? Se eu tiver dificuldades, dou 20 passos e tenho que me sentar, eu estou limitado fisicamente, não é? E é isto, nós não estamos aqui a doutrinar ninguém, mas estamos a conversar sobre este assunto porque é importante. Não basta só nós cristãos, termos uma boa dicção, por exemplo, né? Investes muito na tua dicção, fazes cursos, né, bíblicos, e queres aprender mais, e estudos bíblicos, tudo isso é importante. Mas depois o corpo não nos permite, ou a pessoa está sempre doente, a pessoa, por exemplo, tem constantes dores no corpo, tem inflamação no corpo, não é? Então isso vai sempre limitar. A pessoa pode estar cheia do Espírito Santo, mas o corpo ele está debilitado. Então ele não vai chegar muito longe, não é? A pessoa não vai chegar muito longe. O que é que tu, assim, de uma maneira geral, tens a dizer sobre isso? Sim, eu acho que sim. E acho que é muito corrente hoje em dia as pessoas assumirem a parte do cristão apenas à espiritualidade. Ou seja, acham que para sermos um bom cristão nós temos de ler a Bíblia, temos de ser espirituais, falar com Deus, a fazer o bem, mas esquecem-se aqui desta vertente que é tão importante, que é a parte física. Porque o nosso corpo é como se fosse um templo que Deus, aliás, é o templo, né, que Deus nos deu para nós estarmos cá mais tempo na Terra. E é meio que uma forma de nós o servirmos bem se nós cuidarmos do nosso corpo. Porque senão nós estamos a dizer a Deus: olha, eu quero te servir de forma espiritual, mas o meu físico não me interessa muito, então eu posso morrer se calhar 10 anos mais cedo. Isto é uma forma de ser assim radical, mas vai levar a isso, porque nós nunca tivemos numa época com tantos AVCs, tantos quadros de obesidade, tantas pessoas com diabetes como estamos agora. Ou seja, nós temos muita informação, só que parece que está a piorar cada vez mais. E eu acho que tem de haver esta introspecção, como cristãos, principalmente, de se eu estou a cuidar do meu espírito, o corpo também é importante. Não é mais importante, é tão importante, porque é o que nos vai permitir viver, ler, falar, viajar, fazer coisas que, se nós não tivermos cuidado com o nosso corpo, provavelmente vai desencadear doenças que nos podem ou tirar a vida ou limitar. E muitas vezes aí, às vezes as pessoas acham que é o diabo ou foi uma maldição. Não, é desleixo.
E aí nós temos de ser conscientes e dizer, olha, então a Bíblia diz para termos cuidado com o corpo, então vamos também nutri-lo como deve ser, tal como fazemos com o nosso espírito. Yeah. Pois tu falas aí muita coisa que é realmente uma realidade, não é? E eu não sou nutricionista, tenho um amigo no Brasil que ele é nutricionista e ele às vezes dava-me assim uns lamirés, ajuda-me em algumas coisas, conselhos e tal. Pá, mas eu não sou um especialista, não é? Mas há coisas que são óbvias, há coisa, é como tu estás a dizer, não é? Há coisas que são realmente óbvias. E, pá, por exemplo, nós vemos hoje, ainda há uns episódios atrás falámos, hoje vivemos numa sociedade completamente entupida de medicamentos. Cada vez Nós, mais. hã? Cada vez mais, É ou não infelizmente. é? Pá, eu posso até dizer que a sociedade está drogada. Sim, sim. Vive, por exemplo, para dormir tomam comprimidos. Há pessoas que já não conseguem dormir sem tomar um sedativo ou Ah. um calmante. Ou, Isso no estás fundo a ver? é como se fosse a fatura que eles estão a pagar da falta de cuidado que tiveram nos anos Sim. todos de vida. Eu vejo, graças aos meus avós a terem a acontecer isso, mas eles têm amigos que nem têm dinheiro para comprar os medicamentos. Yeah. Então passam ainda pior. E às vezes vai-se a perceber é porque a pessoa não teve cuidado nenhum pelo corpo. São pessoas que estão num quadro de obesidade há anos e nunca quiseram sair dali. Pensaram que era tal medicamentos que iam conseguir manter as coisas. Então acho que também falta um bocadinho de literacia, porque pelo menos no meu tempo na escola não era ensinado nada sobre o cuidado do corpo, nem alimentação. Não sei se hoje em dia está a ser, mas no meu tempo não havia. Não deve estar a ser ainda, Pá, Ferran. não faço ideia, já não vou à escola há muito tempo, mas não deve ser. É, mas não há assim muito esse cuidado Yeah. de mostrar que às vezes o óbvio as pessoas não conseguem ter essa noção, mas às vezes o óbvio é cuidar do nosso corpo como se fosse ali algo de SOS. Há uma coisa que as pessoas dizem que é quem é pai, né? Dava a vida pelos filhos. O pessoal diz muito isso. Yeah. E se nós formos pensar aqui de forma inversa, então porque é que há pais que são obesos? Eles dão vida pelos filhos. Se eles querem dar vida pelos filhos, têm de estar cá mais anos, têm de se preocupar com o corpo. Porque senão, um dia passa alguma coisa, morrem, os filhos ficam sem pais, porque houve a irresponsabilidade dos pais de cuidar do próprio corpo. Então eu Exato. acho que tão importante como dar a vida numa situação da COS é sermos preventivos para estarmos cá mais tempo. Pá, e outra coisa que a Bíblia também nos adverte é que nós um dia vamos ter que dar contas a Deus. É. Quase nunca pensamos isso. Nós pensamos no pecado, logo, está logo à cabeça o pecado, o problema do pecado, e não posso pecar e tal. Mas o cuidado, até as coisas que nós colocamos no nosso corpo, tu falaste aí Sim, numa fatura, não é? sim. Essa frase é muito usada, não é? Mas eu acho que é literal, É. porque a fatura ela vem sempre, não é? Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo, exatamente, pá, tu deves saber isto, sabes muito melhor Sim, que sim. eu, né? Pá, tudo que, por exemplo, estamos a falar da farmacêutica, né? Não vamos entrar aqui em polémicas, Sim. mas é uma indústria, como é outra qualquer, não é? É uma indústria global, não é? E a ideia que me parece a mim é que não há assim tanto preocupação de curar realmente as pessoas, mas porque a própria palavra remédio, isto foi Não dito. pensa rápido, ó. Pá, é remediar a situação, não é tratar a situação. E as pessoas, por exemplo, eu tenho pessoas de família, uma pessoa pelo menos com mais idade, que ela tem uma caixa, e ela também é crente, é nossa irmã, mas ela já tem uma caixa de medicamentos que aquilo é tipo uma sequência, é tipo Pois. é tipo um carrossel. Ela toma um, por exemplo, para o colesterol, mas depois tem que tomar, depois toma outro para a atenção, mas depois tem que tomar outro para o estômago, depois o do estômago, depois, aquilo é tipo uma sequência e a pessoa está presa àquilo, não é? E não deixa de ser, é o que tu estavas a dizer, pessoas idosas e pessoas pronto, não têm recursos, não é? E que gastam logo ali à cabeça uma fortuna. Às vezes é a reforma toda. Exatamente. E às vezes, lá está, faltando aqui, depois entramos naquelas teorias, né, da conspiração ou não, mas o Estado não investe assim tanto. Tem havido algumas iniciativas, mas ainda muito pouco, na parte do exercício para as pessoas. Porque a maior parte das pessoas, mesmo idosas, se tivessem programas do Estado, ou que fossem gratuitos, ou mais em conta, conseguiam largar a medicação toda, ou quase toda. Uau. Nós temos casos de idosos que procuram a nossa ajuda com mais de 70 anos, que largam os comprimidos do colesterol, da diabetes. Yeah. Ou seja, não é impossível, é preciso dar as ferramentas certas às pessoas. Pessoa. Nós vamos para o Alentejo, por exemplo, para Moura, vá.
que é a terra dos meus avós, que é um meio mais fechado, se for dizer ao senhor Manel, que tem 80 anos, problemas de colesterol, obesidade, olha, você tem de fazer aqui uns exercícios, ele vai dizer, "Olha, não precisa disso." É? Mas porque ele não está a ter aquela literacia, não lhe está a ser explicado o quão importante é. Yeah. Então acho que também falta muito aqui este abre-olhos. Agora entramos naquelas teorias da conspiração. Será que o Estado também quer fazer esse abre-olhos? Será que Exatamente. nunca, não se sabe. Essa, epá, ainda há poucos dias estamos com um assunto aí muito fresco. Não vamos entrar por aqui, é muito polémico, mas a questão, não vamos falar em nomes, mas uma pandemia, vamos dizer, uma Uhum. pandemia global que surgiu aí alguns uns anos atrás. Hoje nós temos a confirmação, claro que isto lá está, isto não é divulgado Sim, sim. nas televisões públicas, né? Isto Pois não não se abre, falou. não se fala, isto não é manchete. Às vezes, ainda hoje falava com o meu filho, pá, já ouviste falar daquela pessoa que assim, que foi ao Senado e que teve que responder diante do Senado americano e que ele disse que aquilo foi um embuste, aquilo foi fabricado. Pois. Ou seja, estas coisas não aparecem no mainstream, não é? Mas a malta costuma ser, a malta come aquilo É, à colher. é Come à verdade. colher, não é? E instala-se o pânico nas pessoas, percebes? E as pessoas vão a correr, metem os braços, se tiverem mais que 2 braços, metem os braços Para, com para, as, com para as cura. seringas, não é? Mas hoje, ao fim deste tempo todo, nós, pelo menos a maioria das pessoas tem essa possibilidade de saber que aquilo foi tudo forjado, não é? E há uns anos falava-se nos negacionistas, aqueles que não tomaram a vacina, não Uhum. quiseram. Epá, eu assumo, eu não tomei a vacina dessa pandemia, não tomei a vacina, na minha casa ninguém tomou a vacina, por opção. Epá, eu tenho o direito a ter essa Sim, opção, claro. cada um tem o seu direito, tu tens o teu, qualquer um de nós tem esse direito. Mas hoje, epá, ao fim de contas, e tu estavas a falar aí de AVCs, Sim, sim. pá, eu conheço várias pessoas, ou conheci várias pessoas, que por conta da administração de certas Sim, sim. vacinas, né, a vida delas mudou drasticamente. Agora, se a razão é aquela, pá, eu não sei, eu não sou médico, É. mas que houve ali uma mudança na pessoa, em termos de qualidade de vida, não é? Eu conheço, não é só um, são vários casos, pessoas que até faleceram, pá, pessoas que ficaram, eu conheci uma pessoa que ficou sem memória, Pois. sem memória, uma senhora que esqueceu tudo. Mas pronto, epá, a gente já está aqui a entrar numa questão um bocadinho mais polémica, mas pá, eu acredito em tudo aquilo que a gente coloca ou sujeita ao nosso corpo, epá, vai ter uma fatura, como tu disseste. Nós até próprio, agora com a moda das canetas emagrecedoras, aquilo primeiro foi criado para os diabéticos, a primeira. Ok. Ou seja, e havia pessoas que não eram diabéticas a fazer aquilo porque emagrecia. Mas depois já existem canetas emagrecedoras para quem tem obesidade. A maior parte das pessoas que está a tomar de forma irresponsável. Primeiro os médicos passam-nos alguns médicos, pronto. Porque há médicos que têm ética, mas há médicos que passam aquilo a torta e a direito. Isto perde peso, então toma. Qual é o grande problema? A maior parte das pessoas que tomam estas canetas não tem hábitos bons, não se exercita, não faz dieta. Então, a caneta emagrece sim, mas em vez de emagrecer na forma de gordura, tira-lhes massa muscular, as pessoas vão ficar completamente flácidas, vai originar ainda mais problemas no próprio corpo, porque sem massa muscular não vão conseguir suportar o corpo como deve ser, vêm a lesões. Há pessoas que não conseguem comer nada, começam a desenvolver quadros de anemia. Ou seja, parece que às vezes quando existe uma suposta cura, em vez de ser mostrada às pessoas como é que se deve fazer, parece que não há assim tanto essa intenção. É mais dar tudo ao desbarato. Vender, né? Vender, vender, vender. Não interessa tanto dizer, olha, tu não deves fazer isto. Não, olha, faz, queres perder peso, faz. E mais tarde a pessoa paga a fatura. Nós temos pessoas que às vezes recorrem à nossa ajuda para ajudar a sair das canetas, porque não conseguem. Porque depois acaba por ser um pequeno vício, como se fosse uma droga. Se a pessoa acha, ok, se eu parar de tomar isto, vou engordar. E agora, como é que eu faço? Mas eu estou muito magra, não consigo comer. E há um 31 para sair daqui, que às vezes tem de ser mesmo com ajuda psicológica. Uau. E não se tem essa. Aliás, eu acho que a indústria farmacêutica tem essa noção, mas não é uma prioridade. Pois, porque às tantas, essa questão depois também mexe com a parte, estamos a falar do corpo, mas também acaba por mexer com as emoções. Sim. Há pessoas que ficam depressivas, não querem. Eu conheço uma pessoa
que ela tomou as canetas, emagreceu muito, deixou de tomar, não tinha nem hábitos de treino nem dieta, engordou, não conseguiu apresentar-se aos amigos, ficou Uau. isolado em casa. Então, é aqui este tipo de coisas que eu fico a pensar, será que valeu a pena? Será que não fazia mais sentido ser acompanhada por um nutricionista, por um PT? Se eu usasse as canetas Tu és seria... um PT. Sim, ser um PT, pronto. Estou a vender aqui o meu peixe, estou a brincar. Boa, boa, boa. Mas faria mais sentido ser acompanhada por um profissional, e mesmo que usasse a caneta, usar com moderação ou com acompanhamento, do que estar a usar só porque sim. Porque a amiga faz. Porque isso é o primeiro passo para cair num buraco muito fundo. Yeah, porque aquilo das tantas depois mexe com essa parte da autoestima, né? É. A pessoa já não se consegue olhar no espelho, se calhar, né? E depois é muito complicado sair dali. Ou seja, há um retrocesso, ou seja, um voltar, Né? voltar às origens, o modelo original. Que a pessoa depois não quer nada, fica com vergonha Yeah. e depois é um ciclo. É porque estou aqui a pensar, com base no que tu estás a dizer, percebes muito melhor do que eu, às tantas, epá, isso das canetas, eu não sei, não conheço uma pessoa ou outra, mas nunca falei sobre isso. Mas leva-me a acreditar que aquilo é tipo epá, não é um embuste, mas é tipo epá, é quase uma estética. É. Não é propriamente aquilo que tu dizes de, epá, uma pessoa com hábitos alimentares corretos, exercício, né? Aquilo, na minha opinião, elas devem ser usadas sim para quadros específicos. Uma pessoa que tem obesidade ou está em perigo de vida pelo excesso de peso, pela alimentação, deve ser usada, mas com acompanhamento, nunca de forma isolada. Ou seja, se a pessoa está a usar, tem de ter um médico, tem de ter um nutricionista a acompanhar a pessoa, porque só assim é que ela consegue perder peso com qualidade, com saúde e depois manter. Caso contrário, a pessoa vai perder peso sem comer nada, o corpo vai se ressentir de outras formas, até podem haver órgãos que se ressentem com isto tudo, e ela perdeu peso, mas também perdeu anos de vida, e acho que isso não vale a pena. E há muitas pessoas que às vezes querem perder 2 quilos e tomam caneta, e isso para mim é que não faz sentido nenhum. 2 quilos vai-te mexer e come menos. Exatamente. Simples como isto. Pá, e às tantas, digo eu, não se tornará quase uma obsessão para certas Sim, pessoas. sim, sim. Porque é um caminho fácil. O ser humano é muito de isto não me custa fazer, né? Não preciso ir treinar, não preciso de fazer um esforço na dieta, então bora lá fazer. Só que lá está, a curto prazo não notam, a longo prazo vão ter muitas dificuldades. Ou seja, a nível de perda de massa muscular, a nível de problemas que vão desenvolver em prol da má nutrição. E é isso que as pessoas parece que têm aquela tunnel vision, ou seja, parece que só estão a ver o objetivo de perder peso ali à frente delas. O resto não é importante. Até baterem os problemas. Estás a ver, aqui, estamos a falar aqui os quatro na sala, né? Aí tu estavas a falar e vem imediatamente à minha mente o equilíbrio. Uhum. Aquilo que a Bíblia, além de ser, está lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, não é? Nós temos que ter longanimidade, benignidade, pronto, todas essas características que são a razão ou a consequência, eu digo sempre isto, né? É a consequência do Espírito de Deus habitar em nós, não é? A última delas é o domínio próprio. Pronto, começa logo aí. Estamos a falar para cristãos e não só, mas pronto, o nosso mainstream, por assim dizer, são crentes, não é? Irmãos. Então, o domínio próprio já tem que estar à cabeça. Alguém que nasceu de novo e que realmente é cheio do Espírito Santo, não é? Essa pessoa deve apresentar essas características, não é? Pá, é tipo, não estou a dizer que é instantâneo, mas é um fruto, não é? O fruto também não é algo instantâneo, o fruto é algo que vai desenvolvendo, pronto, vai se desenvolvendo. E o domínio próprio aplica-se em vários setores, da parte da saúde, da parte do corpo, não é? A pessoa tem domínio próprio, não é? Se a pessoa não consegue controlar, por exemplo, vê uma fatia ou duas E vai. e vai a seguir com mais outra e depois com mais... Essa pessoa, quer ela queira ou não queira, acredita ou não, ela não está a exercitar o domínio, não está a demonstrar que ela tem domínio próprio, não é? E diz lá também em Provérbios que a pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muralhas, ou seja, está à mercê dos inimigos. Já falámos aqui uma vez sobre isso, noutra vertente. E também diz lá na segunda, salvo erro, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas um espírito de poder, amor e moderação. Ou seja, estas características é aquilo que o Espírito de Deus, digamos, colocou em nós, que é
poder, ou seja, contrário de medo ou de covardia, poder, amor e moderação, ou seja, pá, a pessoa ser, de certa maneira, ter equilíbrio, manter as coisas equilibradas, não é? Uhum. Não só nesta área da saúde, mas também nas outras áreas. Às vezes, já falámos isto aqui com vários convidados, às vezes há pessoas que vão para um extremo, entendes? O extremo nunca é bom. Exatamente. Por exemplo, vão para o extremo dos dons. Já É. falámos disso aqui, bué. Pá, vai tudo para os dons, estás a ver? Outros vão todos para a palavra. Ou seja, acreditam em tudo o que a palavra de Deus diz, mas não acreditam nos dons. Já não acreditam que Deus possa curar, essas coisas, né? Então, é o que tu dizes, tudo o que é extremo, não é? E a Bíblia fala isso. Pá, equilíbrio, mente sã e tudo isso, né? E isso é importante, e por isso nós estamos a conversar, e certamente vais desenvolver mais um pouco isso. Esta questão do corpo, nós não vamos falar só do corpo, não é? Mas esta questão do corpo tem sido abandonada. Sim. Não há ninguém a falar disto. É, Não há ninguém a falar e disto. foi também o que estavas a falar há bocado da questão da idolatria, que às vezes pode haver uma idolatria. Yeah. Nós estamos no extremo A, em que é a pessoa não ligar ao corpo, e no extremo B, em que é a pessoa fazer tudo ali à grama. Yeah. Ah, e nenhum dos extremos consegue ser saudável. Numa pessoa está a pecar por não dar cuidado nenhum, na outra pessoa está a pecar porque acha que é uma máquina. E a própria Bíblia diz para sermos QB, sermos moderados. Foi também uma das razões por eu sair do culturismo, por exemplo. Porque é tanto extremo, tanta restrição. Nós chamávamos de culto ao corpo, e comecei a perceber que era um culto exagerado, no sentido em que pá, parece que eu não posso comer aqui mais 5 gramas, parece que eu tenho de fazer sempre a cardio, parece que não posso ter um bocadinho de gordura. E estava a entrar aqui num loop que não era nada saudável. O culturismo, a mata de pessoas tem compulsões alimentares a torto e a direito, Uau. depois com as compulsões tomam coisas para não se notar a compulsão. Então, às vezes parece tal e qual como um idoso, peço desculpa. Tal e qual como um idoso que está dependente de medicação, às vezes estas pessoas também estão, só que não mostram. São jovens, Tipo um aspecto. parecem saudáveis. Muitas das pessoas que nós vemos nos filmes de Hollywood são altamente medicadas e nós não temos essa noção. Então há ali um background que depois eu descobri no culturismo que eu disse, olha, eu não me revejo nisso, estaria a ser hipócrita a falar de saúde e a fazer uma coisa que não tem nada a ver com saúde. Então acabei por sair porque eu estive no extremo oposto, que era o extremo daquele culto máximo ao corpo. Yeah. Pá, eu agora, se me permites, vou-te fazer uma pergunta um bocadinho mais difícil. Vocês há pouco estavam a falar aí do culturismo, mas sem aquela parte dos esteroides e Sim, sim. anabolizantes. Tu acreditas, eu sei que não acreditas, acho que nem é possível. Ou seja, a competição entre uma pessoa, um atleta, digamos, Natural e urbanizado. natural, e um que usa esteroides anabolizantes, não é possível competir. Não, Não há comparação. a não ser aquelas pessoas que têm uma genética de 1 em 10 mil, que às vezes já havia acontecer, mas é muito, muito raro, é impossível. Ou seja, uma própria pessoa que seja natural e queira ir competir ao campeonato de culturismo, ao Mister Olímpia, por exemplo, que é o maior campeonato do mundo, que toda a gente toma esteroides, é impossível chegar lá e conseguir bater de frente. Porque toda a gente toma. Então é impossível de forma natural ser sequer competitivo. Ou seja, Sim. desculpa interromper, a competição obriga Sim, a tomar. à toma Sim, sim, de sim. esteroides. Não? Se uma pessoa quer atingir o auge do fisiculturismo, por exemplo, o Mister Olímpia, que é o que nós vimos Ok. do Arnold, por exemplo, Arnold, yeah. que tomou bastante e deve tomar E ainda, mas assumiu, né? sim, eu acho que ele assumiu. Assumiu, não foi? É impossível chegar-se ali àquele corpo, lá está, e dizer-se que é de forma natural, que é só treino dieta. Não é. Claro que é muito esforço ali, é muita restrição, é muito cardio, muita fome, as pessoas não têm vida social, ou seja, não saem com os amigos, é como se vivêssemos dentro de uma jaula, ou seja, não podemos falhar, mas é impossível chegar lá de forma natural. Então, isso é impossível. E fazendo também esta ponte, eu sei que parece um choque às vezes, mas a maior parte do desporto de alta competição que nós vemos na televisão, futebol, basquetebol, até o xadrez, Xadrez? há Epá. tanto jogo de esteroides por trás que nós não temos a noção. Não fazia ideia. Drogas de concentração, não é? Concentração, drogas para recuperar mais rápido, que são proibidas, mas dá para dar a volta. Ei, Há muita coisa por trás que, lá está, não se faz ideia. pá, eu no ciclismo Ciclismo sabia. é onde se usa É assim mais. onde mais pessoas também são apanhadas, digamos assim. Nós tivemos agora também recentemente no futsal o Sporting, teve um atleta, ou seja, e lá está, ele é apanhado e outros não.
mas há muitos que usam e há várias maneiras de depois dar um malabarismo e fugir ao doping ou não acusar, mas às vezes corre mal e a Ah, coisa. e como PT e como especialista que és, também já foste culturista, né? Qual é o conselho que tu dás? Pá, a malta hoje passa muito tempo no ginásio, né? Uhum, sim. Mas o cristão, né? Que viva, não digo que possa competir ou que viva nesse ambiente de. Claro que cada um toma as suas decisões e tu não és, digamos, o árbitro nessas coisas, cada um. Mas qual era o conselho, assim, a palavra certa é o conselho, que tu darias a uma pessoa que, pronto, que tivesse nessa intenção De começar a de usar. começar a usar, a começar a. Eu não aconselho, porque eu acho que é pedir emprestado. Nós estamos a pedir alguém emprestado, não é nosso. Aquilo não é teu, né? A partir do momento em que deixamos, perde-se a maior parte. E depois é estar a meter a saúde em risco. Claro que hoje em dia, por exemplo, no Brasil, já existe acompanhamento médico para quem toma. Em Portugal é um bocado assim por baixo do tapete. Alguns médicos acompanham, mas Ok. não é assim tão comum. Mas mesmo assim, há sempre o risco, né, dos órgãos crescerem, de desenvolver ali alguns problemas correlacionados com a toma de esteroides, que se podem evitar. Se uma pessoa quer ter um corpo saudável, um corpo confiante, não precisa ter ali 100 quilos seco. Né? Consegue ter um corpo natural, ok que não é tão grande, mas isso acaba por ser mais para alimentar o ego do que outra coisa. Exatamente. Então, se alguém nos está a ver e está naquela indecisão de tomar ou não, eu aconselho a não entrarem por aí, porque depois é um caminho que muitas vezes é sem volta e não compensa. E tem fatura, né? E tem sempre a fatura, mais cedo ou mais tarde. Pois. E qual é essa cena de querer ser grande? Porque isto pá, estás muito nos ginásios, estás Eu, grande, eu, estás cada vez maior e não sei o quê. Qual é a eu, cena de ser grande? Eu não percebo. eu acho que é muito da cultura que nós temos hoje em dia da aprovação. As pessoas querem ser aprovadas. Ok. E às vezes não são aprovadas ou em casa ou no trabalho, são aprovadas por serem grandes. No ginásio, "Ei, lá aquele tipo está ali com aquele tamanho, deve ficar muito bem." Então alimenta o ego. Impressiona? Sim. Não estou a dizer que sejam todas as pessoas, né? Claro, Mas claro. algumas delas é por causa disso que querem ficar grandes. E não olham, não olham meios depois. Yeah. E é por isso que depois nós olhamos para uma pessoa e pensamos, isto é um modelo de pessoa que eu quero seguir. E se nós fôssemos ver tudo o que está no background, dizíamos, epá, afinal não é. É Não tudo o quero que eu não isto. quero ser. É. Yeah. Pá, também há a questão, acho eu, a questão profissional, por exemplo. Se tu vias um polícia, Sim, sim. quando eu era miúdo, o perfil de GNR não é o perfil de GNR agora. É, Era o GNR barrigudo, é, não é? Aquele GNR, pá, da aldeia, digamos assim, não é? Hoje tu vês um GNR, pá, todos grandes, né? é. Musculados e ginásio, não sei o quê. Depois também há aquela malta que, pronto, são seguranças e guardam coisas. Pá, se tu vires uma pessoa, uma fraca figura, Sim, pá, não se tem respeito. não tem aquele impacto, né? É. Agora, de forma natural, dá para desenvolver um físico grande, digamos assim, que meta respeito. Demora muito mais tempo. Pois. E às vezes as pessoas não querem esperar esse tempo e querem recorrer a este caminho. É uma decisão. Mas por acaso falaste nisso da polícia, eu vi no Brasil um vídeo que foi muito engraçado, que foi uma pessoa a ser apanhada por vender esteroides, a polícia estava a confiscar tudo, e quem estava a confiscar era um utilizador de esteroides. Então, lá está, isto é uma coisa que... Pois, isso é mesmo assim, porque lá está, os próprios, digo eu, né? Digo eu, os próprios que poderiam confiscar certas Às vezes faz coisas são os próprios que também usam, né? tem. Mas pronto. Epá, nós aqui há um tempo atrás tivemos aqui um episódio que falámos precisamente sobre o jejum, o Uhum, jejum bíblico, não é? O jejum intermitente e outros que agora sim. estão muito na moda, mas o jejum bíblico, não é? E eu até disse, epá, Deus pensou em tudo. Deus quando criou o nosso corpo, não é? Eu não vou, digamos, fazer um novo episódio sobre isso, não é? A ideia não é essa, mas o jejum foi algo que Deus pensou para o nosso corpo. Não Uhum, foi, não é obra de um cientista que agora disse, a autofagia, pá, sim. tem efeitos benéficos nas células que estão-se a degradar e tudo mais. Isto foi o que ele descobriu agora. Mas Deus já fez isso há bastante tempo atrás, não é? Pá, e eu posso dizer que o jejum, ele tem realmente, claro, feito de uma forma correta, mas ele tem um impacto tremendo no nosso corpo. Não só fisicamente, no aspecto, não é? Uhum,
pá, porque Mental também. mental, estás a ver? E, epá, e dá-te, eu até cheguei a falar isso até com o meu filho mais novo, ele dá-te ali um boost. Eu não consigo explicar, não tem muita explicação, nem sei qual é a explicação clínica para isso. Mas tu, imagina que tu estás 3 dias sem comer, só beber água, jejum só de água. Uhum. Pronto. Há ali um processo, aquilo desencadeia uma série de coisas no nosso corpo, essa autofagia, que é eliminar toxinas, pá, todas essas coisas que são benéficas. E tu tens ali, parece que estás a ir pá, vais para um abismo, estás a E ver? depois do nada. Epá, e quando tu terminas e tu fazes o break fast, né? O quebrar o jejum, voltares a comer, pá, aquilo parece que o teu corpo fez um restart. Estás a ver? A sensação que eu fico sempre é que há um restart. Claro que o propósito do jejum bíblico não é promover o físico, Não. não é? Mas é tremendo porque Deus pensa nisso. Deus pensou nisso tudo, não é? Não pensou só no espírito, porque é a vertente espiritual que está em causa, também da alma, porque muitas vezes no Antigo Testamento Davi dizia que quando ele jejuava, ele dizia: Eu vou castigar a minha alma. Estás a ver? Porque o jejum é um instrumento de submissão das emoções, da alma, não Sim, é? sim. A vontade e não sei o quê. Mas até o próprio corpo, não é? O próprio corpo recebe um boost físico, pá, eu não sei explicar, man. Há ali um impulso É, físico, até mental, estás a ver? Não há tempo, nem quero agora estar a falar sobre isso, mas só nesta vertente, quando nós, por exemplo, estamos a comer, não é? E tu sabes isto melhor que eu, o nosso sangue concentra-se no aparelho digestivo, não é? Por isso é que dá é isso. aquela Não. sonolência, a malta fica mole e não sei o quê. Mas quando tu estás 2, 3 dias sem comer, o teu estômago e os teus intestinos, eles estão parados, não há nada. É só água a circular. Então todo esse sangue que era usado para o processo digestivo, ele agora vai para o cérebro e vai para os músculos e não sei o quê. E eu já vi malta aí, que eu já pesquisei, que faz culturismo, E que faz. faz ferro, estás a ver? A jejuar. Sim, há muitos que fazem isso, até mesmo pela questão da fome, Hum. que às vezes, como têm que comer muito pouco, guardam mais para o fim do dia ou para 2 refeições. Mas uma coisa engraçada, lá está, o culturismo não me trouxe assim coisas más, trouxe-me coisas muito boas também a nível da disciplina, de conhecer melhor o corpo, a parte hormonal, e foi aí que também a parte do jejum eu notava. Nós estamos, eu penso que ainda não temos assim muitos estudos de ciência a provar que existe real benefício. Ainda faltam algumas meta-análises nesse sentido, mas a nível de sentir no corpo, eu notava que se eu fizesse cardio em jejum, por exemplo, e tivesse ali umas 2, 3, 4 horas sem comer a partir do momento que acordo, parecia que estava muito mais predisposto para o resto do dia do que o contrário, de acordar, comer logo e depois ir treinar ou fazer. Parecia que o meu corpo só respondia ali a metade. E uma coisa que nós fazemos às vezes com os nossos alunos é mesmo essa: olha, em vez de acordares e ir logo comer, experimenta fazer uma caminhada. Depois vais tomar um banho e depois vais sim comer. E sente uma predisposição completamente diferente. A nível de energia, de foco, concentração, que da outra forma não se sente. Yeah. Portanto, o jejum eu acredito que seja muitas das vezes uma, um medicamento, digamos Yeah, assim, yeah. natural que nós podemos usar a nosso favor. Pá, é tremendo, é tremendo. Pá, eu estou a falar nisto e isto surgiu na minha vida de uma maneira espontânea, sabes? Porque nunca na igreja onde eu passei, e tu também passaste por Sim. lá, epá, eu não me lembro nunca de alguém ter falado sobre o jejum bíblico. Nunca. Eu nunca ouvi ninguém. Havia lá um livro ou outro na livraria e, epá, de repente surgiu uma curiosidade sobre isso. Pá, mas porquê é que Jesus fala no jejum? Ele não diz se jejuardes, ele diz quando Quando jejuar. jejuardes. Ele está a dizer que é algo que nós temos que considerar, Sim. como a oração, como dar esmolas. Portanto, está lá tudo no PEC. Pá, e comecei a pesquisar à minha conta, digamos assim, falava com este, falava com o outro, comprava livros e não sei o quê. Mas, claro, sempre na vertente espiritual, não é? Não tenho a intenção de emagrecer ou perder peso, mas é uma consequência, né? Sim. Pá, é uma consequência. Não vou estar aqui a dizer os dias que já passei sem comer, pá, mas tem uma consequência, né? Perder 5 6 quilos assim de uma maneira violenta, né? É, Pá, mas é para não sei explicar aquilo que eu estava a dizer, é é só clareza mesmo. provando, É só verdade. provando. Mas pronto, Deus pensa em todas as coisas e certamente há um propósito. Deus tem um propósito
para o jejum, e é algo que nós não podemos descurar, não é? Na nossa caminhada com Deus. Mas pronto, ficamos já esclarecidos que, dito por ti, tem toda a legitimidade, dito por ti, a pessoa, o irmão ou o crente que está no ginásio e que tem a ideia de tonificar ou tem uma profissão pronto, que os anabolizantes, os esteroides, Fora. Não vale a pena. é para meter de parte, não é? Sim. Assim como outras coisas que a gente possa ingerir, não é? Sim. Não é? A própria alimentação. Tudo o que promete, seja por via de medicamentos ou outra, tudo o que promete resultados rápidos é para pôr de parte. Exatamente. Nunca é uma coisa que seja assim entregue bem Yeah. e de forma saudável. É um pouco agora estás a falar do rápido e demorado, não é? É um pouco como os produtos naturais, Sim. entendes? Que a maior parte nem tem eficácia. As pessoas Yeah. acham, mas aquilo não faz nada. Yeah. Pá, mas há alguns, eu não vou aqui falar sobre isso, não é a minha ideia, mas aquelas chamadas mesinhas que a avó fazia, aqueles chás, estás a ver, para a tosse, ou para o Sim. catarro, ou aquelas coisas que limpam e não sei o que, não sei o que mais. Epá, e eu até sou adepto de algumas coisas naturais, algumas coisas que eu vejo que têm feito, mas essa é uma das características. Epá, é muito mais demorado. É. Tipo, tu tomas um Clonix, E, a dor vai embora, né? e por acaso, este tipo de indústria é da indústria que mais fatura ao pé da farmacêutica. Ah, é? Sim, porque há uns medicamentos naturais que sim funcionam e demoram o seu tempo, mas a grande parte do que é comercializado às vezes nem faz nada. As pessoas é que acham. Então aqueles medicamentos que são naturais para queimar gordura, principalmente esta gama, aquilo não faz mesmo nada. E as pessoas é que acham, e as pessoas dizem, mas eu tive resultados. E quando nós vamos a ver, as pessoas tiveram resultados porque quando começaram a tomar aquilo para queimar gordura, fecharam a boca, moveram-se mais, Ok. então automaticamente o corpo começou ali um déficit calórico a perder gordura. Não pelo que elas estão a tomar, mas pelo que elas estão a fazer. E há muitas pessoas a gastar centenas de euros por mês em produtos naturais para queimar gordura, para dar mais energia, que às vezes não faz nada mesmo. Nada. Infelizmente. E diz-me outra coisa sobre esses produtos. Eles são fiscalizados? Tudo o que é suplemento tem de ser fiscalizado. Ok. Agora, quando o suplemento é fiscalizado no sentido de se é impuro, se traz problemas para a saúde, Yeah. não no sentido de se dar aquele resultado. Ou seja, por exemplo, há um suplemento que é a L-carnitina, Ok. que as pessoas assumem muito que a L-carnitina queima gordura. Aquilo pode, num estudo qualquer, dizer que ela queima 1% de gordura, que eles já podem dizer que aquilo queima gordura. Só que 1% não vai dar em nada. A pessoa pode tomar aquilo, nunca vai queimar a gordura nenhuma. E é muito comercializado hoje em dia, na televisão, nas farmácias até. E depois é aí que as pessoas gastam muito dinheiro porque pensam, ok, isto passa na televisão, está na farmácia porque é bom. Quer ver? Muitas vezes não. E quais é que achas que são, aproveitamos, olha, talho de foice, quais é que são não só as pessoas que treinam, mas também as pessoas do dia a dia, o que é que tu achas de suplementos que as pessoas deviam Ser mais tomar? essenciais. Yeah. Eu costumo dizer que se a pessoa puder comprar, tem um top 3 que é o ômega 3, a creatina e a vitamina D3. A ômega 3 e a vitamina D3 é mais para a parte hormonal, para prevenir, ajudar a prevenir algumas doenças. A maior parte de nós, em Portugal, não apanha sal suficiente. Se nós fôssemos fazer agora a análise, a maior parte, 90%, tinha os níveis de vitamina D abaixo. Isto vai levar à parte do sistema imunitário, está mais comprometido. Então é benéfico nós suplementarmos. Não faz milagres, mas é benéfico. E talvez juntar aqui a creatina. A creatina tem dois benefícios aqui. Um está mais estado que o outro, que é a nível de força. Permite-nos ter mais força, mais predisposição no ginásio. E a parte cognitiva. Temos alguns estudos já a nível da função da creatina melhorar, por exemplo, a parte cognitiva. O caso de Alzheimer, por exemplo, em que ainda está em andamento, mas já mostra alguns efeitos. Mas seria este top 3. Fora isso, é tudo muito esporádico. Só se tiveres déficit, por exemplo, de ferro, aí se calhar usar ferro. E às vezes nem é o ferro em suplemento, é endovenoso, porque o suplemento tem muitos colaterais. As pessoas ficam presas. Uma pessoa que tenha déficit de ferro vai fazer o ferro em comprimido, vai, a maior parte, vai ficar presa dos intestinos. Aquilo demora muito tempo a ser absorvido, estamos a falar de meses para ser absorvido e gerar efeitos. Quando um endovenoso, num par de tocar no máximo um mês, já se começa a notar efeitos bons e não tem nenhum colateral aqui da pessoa ficar presa, por exemplo. Ok. Tinha umas iscazinhas, não? Pronto, Ah, quer ver? umas iscazinhas com alho.
Isso também Oh, pode não ser. vais acreditar, mas foi o que eu comi há bocado. Mas e- Pá, acredita. E estavam muito boas. E tem, digamos tem, que tem. tem ferro, não é? Tem Às vezes ferro. Quer dizer, eu não vi lá ferro nenhum, mas. a melhor suplementação às vezes é comida. Exatamente. Estás a Pois, ver? mas a comida, digo eu também, dito também por este meu amigo que é nutricionista, a comida já não é o que era. Sim, Estás a ver? Porque hoje em dia, pá, é tal coisa que eu estava a dizer, a falar aí com a rapaziada. A Burger King e a McDonald's vendem milhões de hambúrgueres por dia. é, Milhões. Onde é que estão as vacas? Não há vacas, man. Não há vacas. É impossível. É impossível haver vacas, haver animais disponíveis para fazer tanto hambúrguer. Porque há qualquer coisa ali, não é? É como alguém diz. Aquilo não. Até um médico muito conhecido na internet, que é o Lair Ribeiro, não sei se ouviste falar, ele diz que uma coisa é o alimento, outra coisa é o produto alimentício. Não é, é? Aqueles produtos que estão dentro do pá, de pacotes e que aguentam 3 meses, outros aguentam um ano, é, não é? Pá, aquilo não é um alimento, porque imagina, no tempo dos meus avós, tu tiravas o leite da vaca ou da cabra e metias o leite lá na cozinha. Pá, passado se calhar um dia aquilo estava azedado, olha, não é? Como é que agora um pacote com leite aguenta semanas e às vezes meses, não é? Pá, alguma coisa deve lá estar dentro, não é? é. Pá, digo eu não quero criar polémica. Nós tivemos um caso nos Estados Unidos, então ainda ao expoente, que eles fizeram um documentário em que as galinhas levavam todas a injeção para crescer. Então depois, automaticamente, quem estava a comer aquela carne também estava, em teoria, a comer aquele conjunto de óleos que eram postos nas galinhas para elas crescerem e que ele já não era 100% frango. Era frango com químicos. Então, eu sei que em Portugal não é tão agressivo, mas há muitas coisas que nós temos a comer que já são muito adulteradas. Exatamente. Pá, até aí agora vou brincar aqui um bocadinho, não leves a mal. Há aí uns supermercados. Pá, eu quando vi aquilo da primeira vez fiquei assim naquela, pá, não acredito nisto. E eu às vezes sou assim meio brincalhão, pá, gosto de ser brincalhão, né? E dizia lá numa caixa de carne picada, acho que era carne picada, dizia carne sem antibióticos. É, E eu fiquei assim, espera aí, esta aqui não tem antibióticos, quer dizer que as outras que eu comprava era tudo sim, com não. antibióticos. Pá, e depois fui pedir para picar carne. E pá, ia brincar com a senhora e disse assim, olha, mas eu quero carne com antibiótico. E ela ficou assim, com antibiótico? Sim, porque a outra que está ali é sem antibiótico, mas eu quero é com antibiótico. Ela, Assim, meio na brincadeira. Mas é um bocado por aí, porque isto é uma indústria. é, Pá, e como é que se faz face à necessidade? Não dá. eu acho que ele todo do nosso lado é aceitar que a nossa geração está sujeita a muitos produtos assim. Nós não sabemos como é que a carne é feita, o peixe, como é que eles estiveram ali no cativeiro, como é que eles foram criados. É muito complicado, então às vezes é aceitar que Pá, e tu vês, por exemplo, quando vais à terrinha ou vais a uma praça, aqui é numa completamente aldeia, diferente. compras uns ovos, por exemplo. Pá, tu estrelas um ovo ou dois da capoeira da velhota, digamos assim. Pá, aquilo não tem nada a ver. Para não. Nem a cor, nem o É, sabor. É pá, alguma coisa está a faltar, não é? é, Então tudo isso, não é? Como alguém também disse, pá, o pão antigamente não é o pão de hoje, é. é um pão totalmente diferente. O alimento era a própria fruta. Vocês se calhar já não se lembram que são mais novos que eu. Pá, mas eu lembro-me, quando era miúdo, eu comia uma maçã ou comia. A fruta tinha sabor. A Sim. fruta, epá, o sabor era diferente. A última vez que eu comi fruta com essa característica foi em África. Estás a ver? Aquele ananás, aquela manga. Pá, porque é diferente. Tu chegas aqui e cortas uma manga, aquilo não Não tem cheira a sabor nada. nenhum. Não tem sabor nenhum. É Percebes? verdade. A fruta, comes uma maçã, aquilo não sabe a nada. Então, há qualquer coisa que está a acontecer Sim, sim. que nos está a escapar e as pessoas continuam o que tu estás a dizer, os gajos que tomam para emagrecer. Pá, eles compram aquilo, estão pá, aquele mindset, estou mais magro, olham só ao espelho, ei, estou mais magro, mas não está nada. É, Aquilo é uma ilusão, ele é não um, está nada magro, é um penso rápido. não é? É. Epá, e isso aplica-se a muitas coisas, não é? Ias dizer qualquer coisa? Não? Ah, por acaso, já estava para dizer, mas o assunto foi, Diz, diz, foi por diz. outros lados. Mas estava a ver se o assunto pegava aqui outra vez, que eu queria perguntar aqui ao Bernardo. Na relação, pronto, nós somos cristãos, né? Mas estamos neste mundo. Uhum.
Neste caso, eu ia perguntar a ele como é que é a experiência dele e o que é que ele também tem a dizer sobre isso. Eu também já frequentei alguns ginásios durante alguns anos. Um, e nós sabemos que, pronto, o mundo lá fora, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for, o ginásio não é exceção, que aquilo também é mundo, não é? E eu também deparei-me, ou seja, eu tive comportamentos ou tive posturas que no passado, ou seja, digamos, por exemplo, a maneira como eu me vestia, como é que eu me comportava, como é que eu falava com as pessoas, e sabemos que o ginásio passa aqui, entre aspas, a dizer que é um sítio perigoso, não é? Para a nossa vida como cristãos. Sim, sim. E não só a termos, como temos estado aqui a falar, de saúde, porque muita coisa também, não só a nível de suplementos para nos venderem, também a parte das drogas, não é? Esteroides, né? Eu também tive essa experiência quando tive uma vez quis melhorar o meu corpo esteticamente. E o PT que eu escolhi era fisiculturista e eu decidi, se eu quero ter um corpo natural, obviamente, esteticamente bonito, que é isso que eu quero, eu vou falar com quem consegue fazer isso e quem tem experiência nisso. E ele, pronto, ele deu-me o plano de treino, deu-me o plano de alimentação e disse-me, pá, a gente está aqui a fazer isto, mas eu digo já que isto não é saudável. As pessoas não me procuram para ser saudáveis, as pessoas querem resultados e eu dou resultados. E aquilo que tu queres é resultados, correto? E eu sim. Mas logo, passado pouco tempo, começou logo a impingir logo. Tu não queres tomar nada, Pois. tu, É mais fácil. tu não queres... tu tens um corpo espetacular, tu não queres competir. É sempre essa conversa. É sempre essa conversa. E a gente, e pronto, lá está. Eu por acaso tenho esse, digamos, eu tenho esse, graças a Deus, né, pela educação também que me deram, eu sei aquilo que eu queria e sei aquilo que eu quero ser e não me deixo levar por essas conversas. Um, mas outras pessoas não é o caso. Rapidamente só falar disto, que eu, por acaso, eu comecei com esse PT, mas outro rapaz começou ao mesmo tempo que eu, à procura dos mesmos resultados que eu, mesmo no mesmo timing. E ele a meio decidiu ir por essa via. E eu acompanhei, eu acompanhei de perto. E ele passou ali algumas dificuldades. Ele, sim, teve resultados mais rápido que eu, teve melhorias mais rápido que eu, mas teve sequelas. Eu perguntava-lhe, pá, como é que tu estás? Tu estás bem? Não sei o quê. Epá, isto está bom. É fatura, É velho. fatura. Vem Pá, sempre, mas né? acho que posso dizer isto, não há problema nenhum. Epá, mas a nível sexual não estou bem. Pois. Pois. Não Sim, consigo ter relações sexuais com a minha mulher. várias E consequências. o problema às vezes é aí. Eles têm esse problema. Em vez de pararem, depois vão à medicação para resolver este problema. Foi o que ele também, fez. Foi o que Pois. ele fez. Que também existe. Então depois dão por eles. Passar alguns anos, estão dependentes de medicação para fazer coisas normais. Exatamente. E é um caminho que não compensa, na É minha um opinião. caminho que não justifica. Não, não. Yeah. E para além disso, só para fechar, para além dessas coisas que nós temos que nos proteger, não é? Temos que ter atenção a isso e não nos deixar levar, também é outra vertente, porque parecendo que não, as pessoas que convivem no ginásio já há muito tempo sabem aquilo que eu vou dizer, o ginásio é um sítio de engate. É, sim. E É verdade. é porque eu também tive parceiros de treino e cada semana ele estava com uma que estava ali a treinar ao lado e é perigoso. As mulheres, não estou a dizer que são todas, obviamente, mulheres e os homens. e os homens Não é só as mulheres. vestem-se de maneira provocatória e é perigoso. E gostava de saber, eu estou a falar aqui Na da minha minha experiência, opinião. como é que foi e como é que foi a tua, e como é que é a tua, né? Tu trabalhas nisso, né? É assim, eu digo muitas vezes com piada, mas não é tanto com piada, mas eu digo, nós tínhamos uma brincadeira no Fitness Set, que era no ginásio onde nós estávamos na altura, que era dizer, olha, as duas profissões com maior taxa de traição são PTs e hospedeiros de bordo. Nós íamos isto a brincar, porquê? Porque sabíamos muita coisa que se passava, que isto, não levem isto de forma direta, aos hospedeiros de bordo que são honestos Claro que e PTs também. Mas é uma profissão em que nós estamos com a parte do culto ao corpo ou com ênfase no Yeah. corpo 24/7, praticamente. E eu vi muitas coisas com os meus olhos de vários colegas. Tive um caso de um colega que 2 semanas antes de casar traiu a companheira e ela nunca sonhou, e estamos a falar de 2 semanas antes de casar.
seja, há aqui vários casos em que é banal isto acontecer. Porquê? Porque é um meio em que as pessoas estão predispostas para isso. Não significa que toda a gente que vai ao ginásio vai lá para se exibir. Exato. Nada, longe disso. Mas é um sítio onde acontece mais vezes, porque há muitas pessoas com essa intenção. Agora, eu passei por vários ginásios, vários ambientes. Houve uns ginásios que não se notava isso, houve outros que era mais pessoal assim da pesada que notava-se. Então, eu acho que é o QB. Nós encontramos muitas pessoas com essa intenção, mas também encontramos muitas pessoas que estão completamente neutras e querem só treinar e fazer o seu. O problema é, às vezes, as pessoas que se querem exibir no ginásio acabam por prejudicar o treino de quem só vai lá para treinar. E isso é que acaba por ser desconfortável. E às vezes, vou por aqui um caso hipotético, mas o que acontece? Tu vais ao ginásio, queres fazer um treino teu, há lá alguém que te acha interessante. Em vez de fazer o treino, essa pessoa faz o treino dela, vai fazer coisas para te chamar a atenção. E isto acaba por ser, e vice-versa, isto acontece dos dois lados. E isto é que eu acho que é assim um problema de hoje em dia que acontece várias vezes. Claro que, graças a Deus, não é com toda a gente que faz ginásio, né? Longe disso. Tipo, quem está a ver isto aqui não acha que o ginásio é uma, Não é uma boate. não é uma boate, longe disso, mas realmente Yeah. já vi vários casos disso acontecer lá. Está como em discotecas Claro. e nesses ambientes. Sim, o mal está, no Está em fundo, todo lado. está em todo lado, não é? Yeah. Mas é um local. Epá, eu muito sinceramente, indo ao encontro do que estamos aqui a falar, nunca fui muito adepto. Já entrei, já estive em ginásios, mas não sou muito adepto. Para já, porque é assim: muitos espelhos, Não. malta a olhar sempre para os espelhos, muitos gritos, malta a gritar e a fazer Pois, força. essa dos gritos é outra. Yeah. É pá, a malta a exagerar, a brava. Depois pronto, os mirones, aquelas pessoas que vão para ali. Pá, eu cheguei, uma vez, eu lembro-me, cheguei a entrar no ginásio. Estava lá pá, não sei como é que se chama a máquina. É uma para exercitar os gêmeos, que é tipo um cavalinho. Sim, sim. E ele estava com um jornal, sentado naquela máquina. Ele não estava ali para fazer nada. Ele só Estava estava só. ali para ver quem entrava. Vocês também entenderam, Sim, né? sim, sim. O objetivo dele não era trabalhar, porque ele estava sempre naquela máquina e pouco ou nada fazia. Mas ele só estava ali para aquilo, pronto. Epá, não é... Mas pronto, isto cada um, a gente também não está aqui a conversar sobre isto para dizer às pessoas agora que os cristãos não podem, Sim, sim, não eu acho que podem exercitar o corpo, ou que é. não podem ir para um ginásio, né? Porque foi como o Senhor Jesus disse, que a maldade, Jesus até disse, porque os fariseus criticavam os discípulos, não é? Porque eles comiam sem lavar as mãos. E Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, não é o que ele come, é o que sai, ou seja, aquilo que está dentro do coração, não é? Porque a pessoa, é claro, a gente não se pode, temos que nos abster de toda a aparência do mal, não é? Mas há situações em que a gente não consegue, a gente está no mundo, como ele disse, nós vivemos, não somos do mundo, mas estamos no mundo, mas nós temos que, diante de Deus, ter o coração puro, porque é isso que Deus também pede de nós, tenhamos um coração puro, ou seja, mesmo no meio desse ambiente, que não é o mais aconselhável em algumas situações, mas que nós possamos ter um coração puro, não é? Porque, epá, não nos vamos colocar, como se costuma dizer, colocar a jeito em certas situações, não é? Sim, sim. A gente tem o exemplo, já falámos aqui nele, o exemplo de Davi, não é? Davi, epá, isto é curioso, é curioso em muitos casos, não é só Davi, mas é engraçado, infelizmente engraçado, que não foi no momento das batalhas que Davi foi derrotado. Foi derrotado na paz. Ou seja, quando tu estás naquele struggle, aquela luta, o combate, estás a ver? Buscar, alcançar coisas, tu não te deparas com determinadas coisas. Mas depois, quando vem o momento da paz, digamos assim, ou seja, Davi não era suposto, aquilo era o tempo deles estarem na guerra. O tempo de Davi não era estar no palácio. Mas Davi decidiu, não, vou relaxar aqui um bocadinho, ficar aqui no palácio e tal. E olhou para a casa, estava lá à frente dele e estava lá aquela mulher e a gente sabe o que aconteceu, né? Outro exemplo, os hebreus, eles quando estavam a trabalhar para Faraó, eles nunca criaram imagens, não há registro deles terem praticado idolatria. Quando é que eles começaram a idolatria? Quando saíram. Quando saíram,
quando tudo aparentemente estava bom. Ou seja, aquilo que um pregador old school, que ele tinha uma mensagem muito conhecida, que o título da mensagem era A Paz do Diabo. Uhum. A Paz do Diabo. Ou seja, nem toda a paz, né? A gente já está aqui a ir para outro campo, mas C.S. Lewis. não, Spurgeon. Spurgeon, ok. Yeah. Eu já ia apontar. Mas Yeah. pronto, é dessa época. Spurgeon, ele disse A Paz do Diabo. Pronto, é assim um título assim um bocado chocante para algumas pessoas, mas ele tá a se referir ao quê? Que nem toda a paz, ou aparente paz, é promovida por Deus. Uhum. Ou seja, nessa altura em que, pá, tudo, e aliás o Senhor até fez essa recomendação através de Moisés ao povo, não é? Mas não se esqueçam, ou seja, vocês vão entrar na terra prometida, mas não se esqueçam, pois vocês comem Uhum. e vocês acham que tudo isso é promovido por vocês e vocês esquecem de mim e voltam para as imagens e tudo isso, ou seja, a tal paz aparente, não é? Mas pronto, esses momentos assim de relax, pronto, estamos aqui já falando outras coisas, mas olha, eu até estava aqui na escritura que eu estava a ler no início, aqui em 1 Tessalonicenses 5, diz assim, no versículo anterior, versículo 16, ele diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, versículo 17, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Depois diz, versículo 19, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo. Isto aqui é tremendo. Ele diz, não é julgar, ele não está a dizer, noutra parte ele diz, julgai todas as coisas, mas ele aqui diz, examinai tudo, retendo o que é bem. Depois ele diz, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Pá, se nós levarmos isto à prática, não é? Seja no ginásio, seja no consumo de certas coisas, que há coisas que a gente nem sabe o que é que está a consumir, não é? Pá, estou a comer um hambúrguer Sim, sim. com antibióticos ou sem antibióticos, sei lá o que é que ele meteu lá. Um ovo, tu estavas a falar das galinhas e não sei o quê. Agora, quando eu tenho a capacidade de poder decidir No se que- tomo, se não tomo, né? Sim. Se como, se mete a caneta, se não mete a caneta, não Temos é? de ser críticos. Temos que ser, pá, eu acho que devemos ser criteriosos, não é? Porque houve na altura, e isto aconteceu muito. Os culturistas são os que levam mais por tabela, porque são também os que falam mais sobre isso, sobre os esteroides. Uh, Bem que lá está presente em todos os desportos de alta competição. Mas havia muito aqueles tímidos das pessoas que olhavam para o culturista e diziam, só drogas. E são as primeiras pessoas agora que, havendo canetas, querem logo tomar. Ou seja, é inerente ao ser humano, muitas vezes, procurar o atalho. E em vez de ser crítico, em vez de pensar, então, mas será que este atalho não me vai tirar nada lá à frente? Então, a pessoa às vezes, lá está, estamos a ser hipócritas. Foi o que eu senti na altura. Pá, estou a ser hipócrita, estou a fazer uma coisa, eu promovo saúde, estou a fazer outra coisa. E sei que há pessoas que vão chegar a este consenso depois mais tarde, vão se aperceber, olha, afinal, não devia ter feito isto, ou posso mudar ainda há tempo. Mas há outras pessoas que nunca vão chegar a esta noção porque nunca fazem esta reflexão, esta autocrítica. Perceber o que é que eu estou a fazer ao meu corpo? Será que eu estou a ser correta? Estou a cuidar bem como se fosse o templo do Espírito Santo? Yeah, E não há essa introspecção muitas vezes. yeah. E tu falaste uma coisa logo no início que eu retive, que epá, só Deus saberá responder a essa pergunta, a gente não sabe. Mas muito provavelmente houve pessoas que foram embora, irmãos nossos, que foram embora mais cedo, Uhum. partiram mais cedo, por causa do mau tratamento Sim, sim. que deram ao seu corpo. É. Estás a ver? Pá, eles certamente liam a sua Bíblia todos os dias, como nós fazemos, como nós devemos fazer, todos. Epá, renovávamos a nossa mente, não víamos coisas que supostamente são nocivas para nós, mas depois encharcam-se com Coca-Colas, Com álcool. com álcool, a torto e direito. Eu acho que aqui também é um bocadinho Yeah. ter responsabilidade também nos pregadores ou nas igrejas que acham que isto não é importante. Porque muitas das igrejas, às vezes, como o corpo é uma coisa secundária para muitas pessoas, não pregam. Não é algo que seja um tema que prenda as pessoas. Quando devia ser pregado, porque a maior parte das pessoas não sabe da importância do corpo. Nem tem noção.
Tu falaste-me que uma dúvida tua na altura era isto de como lidar com o corpo, que até tiveste depois dúvidas, está por fora. Porquê? Porque na igreja ninguém te explicou isso. Então, às vezes eu acho que também falta esta responsabilidade da parte de quem está a pregar, ou das igrejas, pronto, em mostrar tudo o que a Bíblia fala, como cuidar do corpo, do espírito, como um todo. Porque não, nada de vale se eu cuidar do meu corpo e não cuidar do espírito. Nada de vale se eu cuidar do espírito e não cuidar do corpo. Tem de haver aqui esta junção de tudo que a Bíblia fala, mas que muitas pessoas não conhecem. Yeah. Pá, e agora fizeste-me lembrar outras coisas que certamente é do nosso conhecimento. Essa questão do trino, Uhum. entendes? Eu acho bastante interessante esse padrão que Deus, o próprio Deus criou esse padrão. Tá. E tudo, não é tudo, mas quase tudo é trino, não é? Espírito, alma e corpo, não é? Em várias vertentes, até o próprio tabernáculo, os átrios, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ou seja, o corpo está lá representado, o corpo, a alma e o espírito, não Espírito. é? E muitas outras coisas, não é? Esse padrão. E tu tocaste aí o assunto de uma forma que eu achei tremenda, que é o equilíbrio, não é? Sim. A questão é mesmo essa. A Bíblia recomenda-nos, é quase um mandamento, Uhum. dizer que nós temos que ser equilibrados. Não é? Não Certo. podemos, tipo, imagina a pessoa que, por exemplo, que é cheia do Espírito, nasceu de novo, epá, ora todos os dias, faz tudo aquilo que a Bíblia recomenda fazer. Mas por outro lado, é uma pessoa que não renova a sua mente. Uhum. Estás a ver? Continua a ver coisas que não devia estar a ver, continua a ouvir certas conversas que já não devia estar a ouvir, É. continua a falar as coisas que falava antigamente, sai da boca dela coisas que já não deviam estar a sair, não é? Ou seja, há um desfazamento. A mesma coisa, epá, a pessoa que estamos aqui quase a bater na mesma tecla, mas é verdade. E concordo contigo, plenamente. Eu tenho a minha opinião em relação a isso, é só a minha opinião. A minha opinião, ou a tua, ela não é estática. A opinião, ela pode-se ir modelando ao longo do tempo, né? Vais ali fazendo ajustes, né? Pá, eu considero, eu muito pessoalmente, hoje, ao fim destes anos todos de igreja, digamos assim, eu chego à conclusão que o lugar ou o momento de culto é para Deus. Uhum. Estás a ver? É para Deus. Sim. Nós vamos ao culto para Deus. Claro, é para estarmos em comunhão, tudo bem, mas é para Deus. A gente vai lá para Deus. E as coisas, realmente, elas têm que ter o seu espaço próprio, não é? Eu sou dessa opinião. Mas, se fazem, por exemplo, reuniões de homens de negócios, estás a ver? Pá, vamos Uhum. chamar os homens de negócios, que é para eles contribuírem para o avanço do Evangelho. A gente ouve isso ao longo do tempo, não é? Sim. Encontros de casais, é importante, é muito importante. Sim. Epá, mas lá está, nunca se falou, tu falas muito bem, nunca se falou na parte do corpo. Epá, e há pessoas como tu e outros irmãos no corpo de Cristo que dominam essa área, estás a ver? Mas é uma área, epá, é deixada, Descartada. é É. descartada. Epá, isso fica para o médico de família. Eu não sei se é por ignorância, se é porque é uma área que não é tão sexy de se É, vender. não é atrativa, né? Porque se me falar disto, a maior parte das pessoas cara, que estavam lá iam dizer: epá, isto faz sentido, isto deve estar maluco. Yeah, Não é uma coisa que prenda as pessoas, não é? yeah. Então nunca percebi muito bem porque é que não era assim uma área falada. No Brasil há muitos pregadores que falam. Ok. Em Portugal já apanhei assim alguns, mas é muito pouco comparado com o que devia ser feito. Então eu não sei se às vezes é ou ignorância, ou se acham que não é tão importante, ou se têm outro entendimento, pronto, respeito isso. Apesar de eu achar que devia ser uma coisa que devia ser mais falada, porque há muitas pessoas que na sua ignorância não têm a noção do quão importante isto é. E podia evitar elas viverem mais tempo. É bem verdade, a gente não está aqui, não podemos, digamos, identificar tudo, não é? Uhum. Porque certamente podem estar pessoas a ver e ouvir o que estamos a falar e eles dizem, não, mas na igreja onde eu estou Fala-se. fala-se disso. Mas de uma forma geral, não é? Ao Não. longo do tempo a gente sabe que não. Outra vertente que quase nunca é mencionada é a questão sexual. Também. É outra vertente. É uma vertente que, epá, isso, a parte sexual, isso é lá para casa. Ah, Estás a perceber?
Depois os putos vão aprender aonde? Na escola, Pois. no E mal. porno, na pornografia. Qual é o modelo, não é? Que eles têm de sexualidade? Epá, é a pornografia. É o que eles veem na televisão. Acham que é uma coisa assim. Yeah, acham que aquilo é o modelo, não é? E depois há estudos até a mostrar que pessoas que lá está, conhecem sexualidade através de pornografia, alimentam muito através de pornografia, quando vão ter os primeiros atos, muitas delas às vezes não conseguem fazer, porque na cabeça delas estava assim, que e depois na verdade equivalem assim, porque as pessoas esquecem-se, quem faz pornografia, o que é que seja, estão medicados para já, se não conseguiam aguentar aquilo. Drogados. São drogados, são atores. Então eles estão lá para fazer um filme que seja cativante às pessoas, que não corresponde à interação real que se tem hoje em dia. Então há muitas pessoas com distúrbios nesse sentido por causa da pornografia, por exemplo. Sem Porque dúvida. é um tabu, não se fala da sexualidade. A Bíblia fala da sexualidade e há muitas pessoas que acham que é tabu, ou quando se fala é tudo a rir Yeah. e devia ser E levado piadas. e piadas, devia ser levado mais a sério. Tipo para aligerar, não é? Sim, sim. Pá, nós já falámos aqui, temos aí um episódio no nosso conteúdo aí no YouTube, falámos especificamente sobre a pornografia. Epá, e é uma coisa que eu diria mesmo que é uma pandemia. E vai ficar cada vez pior. Pior, pior. E não é só isso, eu não vou estar a recapitular o que está lá, quem quiser que vá lá ver, mas que atinge de uma maneira brutal o corpo de Cristo, man. Porque Brutal. é, Porque é aquela coisa. é tão grave como nós sermos obesos, por exemplo. Igual. E essa parte aí da obesidade é tal coisa. A malta às vezes quantifica o pecado. Estás a ver? É, Tipo, verdade, mete um catálogo no pecado. Mas Jesus ele foi muito claro. Só há um pecado que é maior que os outros todos. É blasfemar contra o Espírito Santo. contra o Espírito Santo. É o único. Todos os outros, pá, tanto a pessoa que olha para a mulher alheia, como aquele que tem pensamentos sujos, como aquele que rouba, como aquele que mentiu, mentirinha branca, ou seja lá o que for. Epá, é tudo pecado. Ele próprio diz que a traição começa no pensamento, nem no ato, o pensamento já traiu. A pessoa, por exemplo, epá, que não resiste, pá, eu digo isto, se calhar pessoas estão a ver e a ouvir, mas epá, isso é um exagero. Mas é o que tu disseste, a gula, É um bocado. é tão pecado a gula como mentir. É igual. Tá, mas o comer exageradamente, pá, isso não tem mal nenhum, pá, isto vai tudo, é como Jesus disse, pá, sai tudo para fora do ventre, né? Vai tudo para fora, né? Qual é o efeito? É pá, tem um efeito nocivo fisicamente, mas também promove o desequilíbrio, a pessoa fica, epá, e a gente vê, é como o álcool, por exemplo, a malta critica a bebida, mas a comida também é um problema para certas pessoas. Não, houve agora uma grande polémica com os obesos que foram confrontados na televisão que não era normal ser obeso e depois vieram os movimentos de defender os obesos e não sei o quê. E eu até comentei num post a dizer, assim, ninguém é feliz com 120 quilos, é impossível. As pessoas não conseguem sequer subir uma escada sem se cansar, têm de dormir com máscara. São coisas que são básicas ou seja, é impossível alguém ser feliz a 100% com este peso. E eu tive muitas respostas das pessoas a dizer, mas não te vejo a criticar quem fuma, não te vejo a criticar quem bebe álcool. E disse, então, mas para nós defendermos que uma coisa não é boa, tenho de referenciar aqui tudo. Yeah. Ou seja, às vezes as pessoas tentam dizer, ok, eu faço isto mal, mas tu também fazes, então isto não é tão grave. Não, é grave. O pecar é grave. Seja quando nós achamos que é um bocado grande ou pequeno, é tudo a mesma coisa, é pecar. E a solução passa por nós. Percebemos, ok, eu pequei, como é que eu posso agora dar a volta a isto? Pedir perdão, como é que eu vou agir da próxima vez para evitar que eu peque? Porque nós vamos sempre pecar. Os grandes homens de Deus da Bíblia, a maior parte deles, começando por David, pecaram todos. E são grandes homens de Deus. Porque se calhar é uma forma de Deus nos mostrar que nós vamos falhar, que não somos perfeitos, mas que Ele está cá para nos justificar e para nos ajudar a sair do pecado e a sermos pessoas melhores. Sermos livres. Pá, e em tudo isso, voltamos ao domínio próprio. Né? Seja em que área for, seja na área sexual, seja na área da alimentação, seja na área dos pensamentos, não é? Porque uma coisa é uma pessoa ter um pensamento, outra coisa é ruminar os pensamentos, a pessoa estar a mastigar aqueles assuntos, não é?
E estar sempre a pensar e a pensar, a pensar. Mais cedo ou mais tarde aquilo vai concretizar aquilo. É verdade. Não há ponto, não há. A pessoa está sempre a pensar, é pá, bolo de chocolate, bolo de chocolate. Ei, E vê o vai bolo de chegar a hora chocolate, H e vai. vai abaixo, man. Ou leitão, leitão, epá, tenho umas saudades de leitão e tenho que ir à amealhada. Mas, pá, agarra no carro e vai comer um leitão, pronto. É. Eu não estou a dizer que é pecado comer um leitão, porque eu também gosto de leitão, né? É o exagero só. Mas é exatamente, é o exagero, estás a ver? Nós temos lá uma regra em casa. Por exemplo, eu sou muito goloso. Então eu já sei que se eu tiver muitos chocolates em casa, aquilo às tantas da Vai noite tudo. vai tudo. Então nós evitamos comprar doces e tentações. Yeah. E quando nos apetece, ou mandamos vir, ou vamos fora. Mas sabemos que naquela hora H, que é pá, olha, apetecia-me aqui alguma coisa, se eu já me conheço e sei que posso não me controlar, então nem vou ter aqui. Exatamente. Então é este conhecer. Nós temos pessoas às vezes que dizem, pá, Bernardo, eu tenho que comer sempre um doce. Quer ver? Tipo, se não tiveres em casa, não comes. Yeah. Se fechassem as portas, fosse para mim, não houvesse chocolates para comprar, não comias. Né? Então há que ter de haver também este conhecimento próprio para saber das nossas fraquezas e jogar para dar a volta depois às fraquezas. Se eu sei que sou fraco ali, vou evitar estar naquele ambiente. Tudo igual. Não. Pá, agora podemos falar aí um bocadinho, mas também não há muito tempo, a questão do álcool. Mas pronto, em tudo, em tudo. Isto é aquilo que eu acredito ao dia de hoje. Uhum. O vinho em si ele não é pecado. O que é pecado é a pessoa estar alcoolizada. Sim. Estás a perceber? Ou seja, mas eu entendo, por exemplo, vamos colocar as coisas num contexto. Há pessoas, vou dizer isto porque eu sei o que estou a dizer. Veio uma nortada do Brasil que veio com uma doutrina que não é bíblica, que é que o álcool que se bebia no tempo de Jesus, ou melhor, o vinho não tinha álcool. Isso não é verdade. Tá. Isso não é verdade. Isso venha quem vier. Isso é uma retórica que inventaram para que as pessoas não abusassem no vinho. Mas eu entendo, tu podes até discordar de mim, mas pronto. Eu entendo que para algumas situações a pessoa, o melhor é mesmo não beber. Por exemplo, Sim. eu não bebo, não é porque eu acredite que o vinho é pecado. Eu não bebo por decisão própria. Eu não quero beber. Não quero beber. Mas eu também sei que há pessoas que não ficam só por um copo. É. Aí é que está E o perdem. problema. É. E a própria Bíblia, Exatamente. a própria Bíblia isso dá logo para ver que isso é mentira. Quando dizem que o vinho não tinha álcool, Mano, a Bíblia isso é fala. para meninos. Essa história é para A Bíblia meninos. fala de pessoas que se embriagavam e embriagavam o quê? Com água? Sim. Aquilo Pá, é. o próprio Jesus, desculpa interromper-te, o próprio Jesus disse aos fariseus: veio João que não comia e que não bebia, e vocês diziam: tem demónio. O filho do homem que come e bebe e é bebedor de vinho, o original está lá, bebedor de vinho. Você, Vinho é uma bebida fermentada. As pessoas que inventaram essa história do vinho sem álcool não podem dizer que é vinho. Aquilo não é vinho, meu. Aquilo é sumo de Sumo uva, de uva. man. Vinho pressupõe fermentação. E a fermentação do vinho é espontânea. é. Não venham cá dizer que havia... em tempos havia uma história mirabolante que era que eles metiam ânforas no subterrâneo. Mas quais ânforas, man? Mas quais ânforas? Assim que o vinho começa a ser pisado já está a fermentar, man. Epá, mas pronto, isso dava uma longa conversa. Mas é uma retórica que em certa parte eu entendo. Porque até pode ser benéfica. Porque te imagina, tu estás num piquenique entre irmãos e há aquele irmão que traz a garrafa de vinho, o outro traz uma jerupiga, o outro traz não sei o quê. Às tantas está tudo bêbado. E isso é pecado. Sim. Aí já é pecado. Estás a entender? Sim. Porque a Bíblia é muito clara. E o próprio apóstolo Paulo também recomenda a Timóteo também para beber um pouco de vinho. Ele não diz em parte alguma, a Bíblia diz que não é para beber vinho. Sim, sim. Com exceção dos sacerdotes que não bebiam vinho no Antigo Testamento. Pronto, é um assunto que não há tempo aqui para explicar. Mas há pessoas que um tragozinho de vinho é um gatilho para descompensação. Estás a perceber? É como aquela malta que deixou de fumar. Pá, quer deixar de fumar? Eu também fumei durante... Pá, não fumes mais. Essa história de... Pá, fuma um cigarro ao jantar e outro ao almoço. Esquece isso, man. Tu vais acabar por comprar tabaco. Vais voltar a fumar. Queres deixar de fumar? Não fumes mais, man. Não há cá uma... vou dar só aqui uma... Dá-me uma passinha. Que era assim que a malta... Dá-me uma passinha e é só isto. Esquece, man. Tu vais voltar a fumar. O melhor é não tocar naquilo. É verdade. Não é?
É sempre aquela questão, até mesmo do vinho. Eu conheço pessoas que bebem sempre um copo de vinho às refeições Isso não é pecado, e mano. está tudo Isso não é certo. pecado, mano. Agora, é reconhecer aqui as fraquezas. Se é uma pessoa que sabe, se bebe um copo, bebe dois ou três, Ora bem, então é cortar. ora bem. Domínio próprio. Se é uma pessoa que sabe que consegue se controlar, então Exatamente. não vejo mal nenhum. Acho que é mais por aí. E voltamos ao princípio. Equilíbrio. É. Eu, por acaso, Equilíbrio. eu por acaso não consigo gostar de álcool, então na altura da faculdade gostava, não estava assim meio que perdido na vida, mas graças a Deus depois quando me aproximei outra vez de Deus, não sei se foi Deus ou se foi, Yeah. não consigo gostar, dá-me vómitos, então até mesmo o vinho às vezes de forma recreativa com o meu pai que gosta, assim um copo, eu não consigo. Yeah. Já por exemplo na igreja, quando se toma a Santa Ceia, é pá, aquele vai de penalti, meu Deus. Fiquei mesmo, pronto, olha, não consigo A gostar. igreja onde estás fazem a Santa Ceia com vinho normal? Sim, fazem com vinho normal e depois também tem uma parte para grávidas ou quem não gosta de vinho, Ok. que é o sumo de uva. Sumo, yeah. Yeah. Pá, eu para mim, eu há uns tempos estive numa igreja tradicional, visitei uns irmãos, pá, e a Santa Ceia para mim tem que ser com vinho. É, Não quer dizer que, por exemplo, vamos supor que vais para um país onde não há vinho. Portanto, estás a congregar, por exemplo, num país islâmico, tem que não não dá é? para. Pá, eles não têm lá vinho, pronto, o elemento é aquele, não é? Ah, Ou o pão, ou a bolacha, pronto, o elemento é o que conta, não é o vinho em si que tem poder, não é? sim, Se não for vinho, já já não não tem tem, o resultado. já não tem poder, não sei o quê, não é por aí. Mas eu vou só salientar isto, eu não estou aqui a apelar ao vinho, não tenho negócios de vinho e não bebo vinho, e foi uma das melhores decisões, nem vinho nem cerveja, porque eu não era tanto o vinho, era mais a cerveja. Já- Pá, a cerveja para mim era a minha perdição. é. Pá, uma cervejinha, E o próprio álcool em si, lá está, se for esporádico não faz mal, mas assim mais corrente, ele degrada a massa muscular, inibe a síntese proteica, ou seja, nós vamos a ver, não traz benefício nenhum. nada, nada, É nada, nada. É aquela coisa de prazer momentâneo, momentâneo. mas que depois, por exemplo, eu tinha uma coisa que eu consegui perceber com facilidade. Eu quando bebia, ah, já long time ago, mas quando bebia mais que duas cervejas, eu começava a ficar respondão. É. Estás a ver? Começava a ficar assim um bocado irritado. Não sei explicar bem. Aguçava ali algumas coisas, né? Então eu percebi, espera aí que isto, cada vez que eu chedo aqui um bocadinho, Parece que liga ali um. liga aqui um interruptor e isto não é bom. Não é bom porque, pá, cria mau ambiente, digamos assim. E foi das melhores decisões que nós podemos ter, sóbrios, sóbrios. É. Há muitas pessoas que às vezes procuram o álcool, as drogas, né? É. Porque sentem aquele vazio lá dentro e acham que aquilo. Ou acham, ou sabem que aqueles momentos também são os únicos momentos de felicidade ou que não sentem dor. Yeah. Então estou sempre nessa vida. Por isso é que nós temos muitas pessoas que realmente às vezes quando conhecem o Evangelho, quando conhecem Cristo, muitas delas desprendem-se destes vícios porque deixam de ter aquela necessidade de tapar aquele vazio dentro com álcool, com drogas, porque já taparam com a palavra de Deus. Portanto, talvez para quem é cristão vai perceber, quem não é deve pensar, isto é maluco. Pá, não é, isto acontece e aconteceu comigo também. É difícil de explicar o buraco que Deus tapa, que Jesus tapa quando entra em nós, mas é verdade. Yeah. Não, e é mesmo isso. Pá, pois há aqui outra consequência, que muitas vezes já vivi, e também o meu filho, os meus filhos e eles também. Tipo, tu estás vamos imaginar, estás numa empresa e eles fazem uma festa de Natal ou celebram uma conquista qualquer na empresa e apareces tu ou eu e não tocas no álcool. É, Pá, parece que parece que tu és um criminoso, é meu. verdade, é verdade. Pá, tu podes dizer asneiras, podes fazer tudo o que é errado, mas se tu não bebes, tu passas a ser um criminoso, man. É, Tu levas um selo de totó. é verdade. Pá, pá, em algumas situações eu digo assim, pá, estás a beber água? Espera aí, tu estás a comer leitão, vamos a falar do leite, estás a comer leitão e a beber água? Ou Meu, tu estás Coca-Cola? doente ou quê? É verdade. É ou não é? E nós já tivemos Pá, casos. A minha, a minha era. O que é que estás a. O que é que estás... Eles sabiam que eu não bebia. O que é que estás a beber? Coca-Cola? Ei, pá, É, Coca-Cola. Sempre encher a cabeça, sempre mas assim. é uma cultura assim que é, meu. acontece muito recorrente e até com a comida. Nós com a comida existe às vezes pessoas, amigos vão de férias, por exemplo, e há assim pessoal mais do fitness também vai.
Opa, e há o que é, tipo, eu vou comer hoje fora, como um frito. Amanhã como uma cena grelhada. Há aqueles amigos que dizem, estás a comer isso grelhado? Então, mas estás bem? Tipo, tu não devias comer isso. E ficam chateados. Uau. Ou seja, isto já aconteceu, eu já passei por isso também. É, e eu fico a pensar, então, mas eu estou a ter um hábito saudável, estou a ter moderação e parece que as pessoas ficam chateadas de eu ter este hábito. Yeah, Parece que ter hábitos maus é que é uma cena normal e não é. é verdade. É verdade. Pá, há de tudo, meu. Por exemplo, há malta que separa as gorduras. Epá, eu quando vou comer picanha, eu como a gordura. Eu não gosto da Eu gordura, gosto, eu mas gosto, eu gosto. Mas pronto, epá, se a pessoa que está à minha frente corta as gorduras é. e separa, epá, isso é problema dela. A mim mesmo porque não gosto, porque às vezes as pessoas pensam, estou a comer gordura, vai engordar. Aquela gordura é mínima, tipo, não é aquilo que vai fazer engordar ou trazer problemas. É. Então, portanto, daí não Mas acho que sentes que existe. esse estigma tá, Existe muito, fica existe. presente, né? É, Pá, eu já vivi isso. Pá, mas não interessa, não interessa, porque pá, as nossas convicções são mais fortes do que isso, sim, né? sim. Pá, E assim, tipo, as pessoas depois ou acabam por respeitar, ou se nós vimos que elas não respeitam, também já percebemos que não é se calhar o círculo que nós queremos frequentar. exatamente, exatamente. Acaba por ser também digamos, uma red flag, como diz a malta. Red flag, dizer, pá, espera aí que isto, estou Afinal, aqui, não devia estar. estou desenquadrado, não é aqui que, não é? Mas pronto, eu se vir, ou se nós virmos uma pessoa de alguma forma desequilibrada, epá, a pessoa também está num processo, não é? A gente Sim, também não pode exigir que a pessoa, pá. Eu lembro-me bem, se calhar para algumas pessoas que nos seguem isto vai ser chocante, eu lembro-me bem, eu quando entrei na igreja e me converti, eu fumava e durante muito tempo e eu tocava e estava no ministério a servir e né? quase todos não, todos nós praticamente fumávamos. E fumávamos e bebíamos e não sei o quê. Ou seja, foi algo que Deus também foi trabalhando na nossa vida, Uhum. não é? Claro que não é bom para o corpo, em primeiro lugar não é bom para nós, mas Deus também nos quer, como tu disseste, também nos quer libertar de todo esse cativeiro, porque é um cativeiro, meu. Porque tudo que condiciona a pessoa, não é? Que a pessoa, por exemplo, se não fumar, já não consegue Fazer nada fazer normal, nada, ou não, se ou não fica muito beber, estressada. exatamente, não, preciso beber o meu copinho, não sei o quê. De alguma maneira a pessoa já está condicionada, não é? Não vamos muito longe, estamos a esquecer de uma, ainda não falámos, o café. Pois, o café Aí é o outra, o café, café é outra. olha, esse é um dos meus pecados. Pá, para mim, é pá, Eu deixei de beber café. Já há uns 2 anos deixei de beber na altura que o Daniel deixou, o meu irmão. Fui atrás dele e eu posso dizer que eu fui radical, deixei de beber de 5 para 0 e no dia a seguir fiquei de cama. Fiquei a dormir o dia todo e cheio de dores de cabeça. É, Parecia que a minha cabeça ia arrebentar. é o efeito rebote. Mas depois, passado uma semana, estavas tranquilo, não é? Passou um dia, E dois, depois, depois disso passou-me e perdi a vontade completamente de beber café. o E café hoje não sinto. é estimulante. E lá está também, é um bocadinho a parte da moderação. Se nós conseguimos moderar, se não exatamente. conseguimos. Eu, por exemplo, uma estratégia que tenho lá em casa, porque eu, por causa do trabalho, da minha vida ser sempre corrida, o café é uma coisa que inconscientemente eu estou sempre a beber. Então, o que é que eu obtenho lá em casa? Descafeinado. Então, misturo. Descafeinado não tem praticamente cafeína, tem o resto, mas psicologicamente a mim parece-me que estou a beber café. Não tenho aqui nenhum proveito mau, né? De excesso de cafeína. E acabo por conseguir controlar aqui um bocadinho mais. Ok. E mesmo assim, é talvez uma luta que eu estou a ter para baixar. Porque eu sei que às vezes com o trabalho é uma desculpa, beber mais um café, outro, damos por nós, vão 6 7 8 cafés, facilmente. Então quando eu comecei a trabalhar, acho que ia ir aos 10. Uau. E lá está, é um reconhecer de que. E é uma forma de Deus nos mostrar que nós, nas pequenas coisas da vida, nós estamos a pecar muitas vezes. Sem dúvida. E temos de estar alerta para, ok, isto não é o mais correto, isto pode afetar o meu corpo de forma negativa se for em excesso, então bora lá tentar dar a volta. Às vezes não é com a solução de, olha, Bernardo, deixa de beber café. É se calhar, olha, vamos tentar mudar aqui o chip, vamos tirar a cafeína, controlas aqui com descafeinado. A primeira instância, quando isso estiver normal, quando estiveres mais estável, se calhar começamos a reduzir. Mas tem de ser um esforço da nossa parte. Senão não vai dar. Deus pode querer ajudar, se nós não fizermos um esforço, Sem dúvida. não dá em nada. Yeah. Por exemplo, ele estava a falar do café, mas por exemplo, a malta que bebe 2 ou 3 Coca-Colas está a beber café. É, sim, sim, sim. Acaba por estar a ingerir cafeína, não é?
Quer dizer, não está a Por beber. acaso não sei o nível da cafeína, mas sim, a maior parte delas tem da cafeína. Há umas agora que é sem cafeína, né? Yeah. Mas eu acho que é normal que tem, não sei o nível. Eu ouvi uma, não é teoria da conspiração, mas ouvi dito por um médico com algum crédito que, e faz algum sentido o que ele disse, tudo o que é free é pior ainda que o original. Porque o free é induzido Em laboratório. num laboratório. Estás a É ver? assim, eu acho que tanto o free como o original, por exemplo, uma Coca-Cola normal ou uma Coca-Cola zero, a nível, se nós formos a falar tipo em abusar, são os dois com químicos. Yeah. Não, agora, eu acho que está na parte da moderação. Se eu beber um bocadinho de Coca-Cola todos os dias, não é isso, e até mesmo os estudos científicos mostram que não afeta em nada. Agora, se eu tiver a beber litros, litros e exagerar todos os dias, aí preparem-se que os problemas vêm. Então, eu acho que é sempre a questão da moderação, tanto aqui na parte do zero, do café, dos nossos hábitos normais, porque facilmente deixa de ser um hábito e vira um vício. E quando vira um vício, é que acaba por ser complicado. Yeah. Lá se vai o domínio próprio, É. vai à vida, né? E é isso é que nós devemos, acho eu, pelo menos é isso que eu vejo na Bíblia, termos o domínio próprio, não é? Há pouco no início a gente também já não está muito, já estamos perto de terminar, mas tu há pouco falavas eu estava a falar de junto, falaste o exercício matinal e não sei o que, não sei o que mais. E realmente até nas coisas de Deus, epá, eu sou, ou era, mais dado à noite, estás a ver? Epá, mais ao fim do dia é que estava mais predisposto, estava mais enérgico e não sei o quê. Durante a manhã era sempre uma luta, levantar cedo, aquela coisa, não sei o quê. Mas, de há uns tempos para cá, eu tenho notado, e se calhar também na componente física isso é real, como tu dizes, quando eu começo o meu dia com Deus, É completamente diferente. o dia é totalmente diferente, meu. Às É vezes verdade, meu. olha, digo, um pecado que eu cometia muito, às vezes ainda cometo, e é uma luta, é assim que acordo, como eu sei que estou cheio de trabalho, assim que acordo, a primeira coisa que eu faço, telemóvel. Tá. E uma das lutas que foi por acaso uma pregação que o pastor da minha igreja disse, foi: faça um teste, porque isso acaba por ser uma idolatria. Tu acordas, a primeira coisa que te lembras de telemóvel é uma idolatria. Yeah. Façam o teste, acordem, a primeira coisa que façam, falem com Deus. Pá, nem que seja ali muito pouco tempo, mas primeiro onde o teu coração deve estar em primeira instância é falar com Deus. E depois logo vais ao resto, logo vais ao telemóvel e tudo. Isto é uma forma de te mostrar que não é o trabalho, não é o telemóvel, não é as redes sociais que estão em primeiro lugar, é Deus. Porque isto é uma forma de idolatria que a maior parte das pessoas faz e não tem noção que é idolatria, por exemplo. É verdade. Sim, idolatria, quando a gente fala de idolatria, associamos sempre a Há imagens, imagens, é. né? Mas hoje há uma idolatria Sim, assim. Ao mais aquela, trabalho, sim, yeah, é verdade. o corpo Ao também, corpo em também. alguns casos, né? E também essa questão das redes sociais, a dopamina, que Sim. hoje em dia, aqueles conteúdos É assim, estimulantes. a maior parte do que nós vemos nas redes sociais, às vezes de estilos de vida, pessoas que nos inspiram, não é verdade. Aquilo só está lá para nos prender. Yeah. Porque às vezes vemos a vida de uma pessoa e achamos, epá, que vida perfeita, eu adorava ser assim. A pessoa não vive aquilo, mesmo muitas das vezes. É Não, uma farsa, né? é uma farsa. É tudo um. Tudo Não é encenado. real, não é É. real. Yeah. E é assim, Bernardo, olha, nós já vamos a caminho do final do nosso episódio, mas eu queria, antes de terminarmos, tu já falaste aqui muita coisa e acho que as pessoas já perceberam a ideia que tu quiseste passar, mas eu ia te pedir só que deixasse assim um conselho final àquelas pessoas que descuraram o seu corpo ou que se calhar já estão com uma idade um pouco mais Mais avançado. avançada e que acham, isto agora não há tempo, já não, O foi corpo como já eu está disse, feito. já não passo disto, né? Sim. Vou estar a levantar pesos para quê? Já não passo disto, né? É. E outras coisas mais. Mas certamente que haverá sempre um propósito, ou como é que essas pessoas, não falo só para os mais idosos, mas também a malta assim da meia idade, como é que poderão encontrar estímulo, digamos assim, para passarem a cuidar do corpo, a cuidar da alimentação, as coisas que ingerem, a qualidade do seu sono, por exemplo. Sim. Pá, a malta que passa horas e horas a olhar para um ecrã e depois à noite Não tem sono nenhum. não consegue dormir, não é? Uhum. Acorda várias vezes durante a noite, não tem um sono estável. Pronto, a qualidade de vida, depois vai trabalhar,
Se eu preciso estar até às 3 da manhã a ver séries e depois vai trabalhar às 7, pá. Estamos a falar para irmãos, mas também pessoas que não Só são não. nossos irmãos. Qual é o conselho que tu... É para esta câmara, não é? Pode ser, pode ser. Sim. Eu acho que aqui o melhor conselho que eu consigo dar é fazendo aqui esta comparação. Quando nós temos um familiar à beira da morte, né, que vai para o hospital, nós somos proativos a ir para o hospital, é para salva e não façam tudo o que podem para ele viver. E nós aí somos proativos, porque estamos a ver o problema à nossa frente. A maior parte de nós consegue evitar estes problemas. Se nós formos proativos a tratá-los, sendo mais saudáveis. Como é que nós somos mais saudáveis? Não precisamos de ir para um ginásio muitas das vezes. Não é preciso nós sermos aqui militares ou vivemos à parte de tudo o resto. É nós focarmos em ter aqui este equilíbrio. Nem ter para um lado nem para o outro. Comer bem, mexer-nos. Se não conseguimos estar no ginásio, umas caminhadas, exercício em casa com o peso do corpo. Algo que nos obrigue a literalmente mexer, a fazer o corpo mover. E só com estes simples hábitos, até mesmo de uma pessoa que tem 70, 80 anos, que já diz, epá, já não posso fazer nada. Pode comer um bocadinho melhor, pode-se mexer mais, umas pequenas caminhadas ao longo do dia, pode dividir as caminhadas para não ser tão invasivo. E vão notar que a dependência da medicação vai baixar, a energia vai melhorar e mesmo a vontade às vezes de ler a Bíblia, de estar a falar com Deus, não vai ser tão pesada, porque nós estamos a fazer o que Deus manda, que é dar o culto QB ao nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo, ou seja, culto com moderação, sem exageros, não com o objetivo de mostrar às pessoas que temos um grande corpo, mas com o objetivo de cuidar o que está cá dentro. Para estarmos mais tempo aqui, conseguimos ser proativos e temos energia para tudo o resto. E vamos precisar do corpo, pessoal. É. Se queremos pregar o Evangelho, não é? É o apóstolo Paulo que eu diga. Vamos precisar do corpo. Sem o corpo a gente não vai a lado nenhum. É. Não é? Mas pronto, o podcast está praticamente terminado. Aqui foi um privilégio estar aqui contigo, O conhecer. privilégio foi meu, obrigado. E nós acreditamos, não só eu, mas acreditamos que as pessoas que vão ver e que vão ouvir certamente também vão ser não só edificadas, mas também informadas, né? Sim. Porque o propósito também é esse, também é um pouco informar um pouco as pessoas de algumas coisas, embora hoje exista já muito conteúdo, a pessoa vai ao YouTube, escreve qualquer coisa no Google e pronto, há muitas sugestões, não é? Mas pronto, foi muito bom estar à conversa contigo, Obrigado. conhecer-te e sem dúvida alguma que as pessoas vão ser abençoadas, vão gostar e tu certamente vais continuar a ser uma bênção também para muitas pessoas que ajudas, não é? Na tua profissão, com aquilo que tu fazes, com aquilo que Deus te concedeu, não é? E isso em si mesmo também acaba por ser um ministério, é uma causa também, não é? Ajudar outras pessoas, promover saúde, bem-estar, não é? Porque, epá, é tal coisa, a pessoa pode ter um espírito cheio, pode estar a mente renovada, mas se tiver uma dor de dentes, ele não faz nada. É verdade. Epá, essa é que é a verdade. Eu já tive situações em que uma pequena dor de dentes travou-me. Travou-me. E por acaso é engraçado como as coisas estão ligadas. Às vezes, problemas de dentes originam lesões no corpo. Uau. Lesões musculares. Então, como uma coisa está ligada à outra, é engraçado. Essa cena dos dentes. Ainda, só mesmo para terminar, no outro dia estava a dizer à minha esposa: se um dia o Senhor me permitir, epá, é uma das dúvidas que eu vou querer tirar. Porquê é que os dentes são tão complexos? Estás a ver? É. Porque epá, são pequenas coisas no corpo, mas que são de uma complexidade tão grande. Os nervos, há uns que têm 3 canais, uns têm um canal. E uma coisa tão pequena pode travar. Dá tantos problemas. É? Trava-te mesmo. Eu há uns tempos vi um leão na selva, lá na savana, não é? Em que ele andava lá a deambular por aqueles lugares e eles anestesiaram-no e ele não tinha nada mais, nada menos do que um dente, um problema num dente. Um leão. Não sei se era partido, se era uma infecção. O gajo tinha um abscesso já grande e tudo. Então, aquele animal, que é um animal extremamente poderoso, não é? Mas um pequeno dente travou, estás a ver? E se calhar o mesmo poderá ser aplicado aqui, resumindo o que nós estamos aqui a falar. Deus quer nos usar, Deus quer usar a nossa vida, quer que nós sejamos vasos de honra para Ele, mas se tivermos uma pequena coisa no nosso corpo, não é, que nos possa, de alguma maneira, por culpa nossa, não é? Porque há coisas que não são culpa, nós não temos culpa, não é? É mesmo assim.
Mas pronto, vamos seguir os teus conselhos. E certamente nós podemos mudar coisas na nossa vida. E não é só o espírito nem a alma, mas também o corpo. Ele também tem que ser cuidado, como tu disseste, é o templo do Espírito Santo. E um dia nós vamos ter que, diante do Senhor, dar contas a Ele do que é que nós fizemos com esse corpo. Como o apóstolo Paulo dizia, que outrora foi instrumento para o pecado e hoje é um instrumento para te glorificar, É verdade. não é? Há sempre a volta a dar. Exatamente, é Não, exatamente. isso é o lado bom do cristianismo, é o arrependimento. Yeah. E nós sabemos que Deus nos perdoa e que podemos depois disso melhorar. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, eu. Foi um privilégio estar aqui a conversa contigo. Igualmente. E pronto, está fechado. Aproveitar só antes de fechar, pai, temos aí as ok, t-shirts ok. para mostrar. Yeah. É um projeto amigo, é uma marca de roupa cristã. Vem a talho de foice porque sou eu que estou aqui a falar. É um projeto meu e da minha esposa, a Andreia. É uma marca de roupa cristã que nós criámos. Tem desenhos personalizados, ou seja, são desenhos originais. Somos eu e ela que desenhamos e pensámos com a ajuda de Deus, né? Inspiração. E por acaso temos aí 4 t-shirts que fizemos esta semana e aproveitamos para Deixa-me mostrar. só Força, aqui mostrar também esta. Pronto, esta é um bocadinho, Desvia um bocado mais o micro. ousada, né? A malta está aqui a ver. Dá para ver aí ou não? Pronto, a malta está aqui a ver este boneco, né? Depois tem aqui uma legenda por baixo. Mas ele está ali com um diabo na camisa e está a falar de Jesus. É loser. Pessoal, aqui está a dizer loser, ou seja, perdedor. Este sócio aqui, que não é o diabo, mas pronto, vocês entendem a mensagem. Ele é o verdadeiro perdedor. Pronto, e esta t-shirtzinha, que esta é personalizada, foi feita aqui para mim, com toda a arte e carinho, mas também foi feito por eles. A marca chama-se Spray, não é? É isso mesmo. Está aqui. Qual é o tamanho dessas t-shirts? Esse modelo, por acaso, é oversize. É oversize. Isto é daqueles para a malta nova. Malta que mete os bonés ao contrário. não sei. Eu já falo contigo agora no final. Olha. Temos aí, Tens um pronto, cliente. essa t-shirt É bonita, hein? tem É as espetacular. costas, é a Fé que Move Montanhas. É Nós para temos. ali, é para ali. Sim, mais para cima. Tá bom, yeah. Está bom? É a Pronto. Fé que Move Montanhas. Isto nós temos os desenhos em português e em inglês, para quem quer em inglês e em português. Olha, Essa aí é nova. e esta é muito louca, meu. Essa aí é um desenho novo que a gente ainda não lançou oficialmente. Pá, vocês Queremos lançar isso estão na a buscar Páscoa. mais no inglês. Vocês têm página de Instagram e tudo? Sim. He is risen. Pessoal, isto quer dizer, ele ressuscitou. É isso mesmo. Mas nós estamos a pensar em lançar esta para o ano, quando for a parte da Páscoa. Ainda não é oficial. Pá, isto é material de qualidade, não é? Isto não é do. Alguma destas Não é está à da venda? Temu. Essa não, essa já tem dono. Isto não é da Temu. Isto, pronto, é personalizado. Essas, e has de reparar o que está aí na etiqueta, que nós também temos etiqueta lá dentro da t-shirt. As t-shirts têm Made in China, Made in... Essa não, pois é. essa diz Made in Heaven. Ei, a Made in Heaven. Yeah. E claro, dá para fazer personalizar, né? A pessoa. se Sim, quiser fazer- nós fazemos, para além da nossa marca, nós também fazemos trabalhos para igrejas, pronto, para eventos, para batismos, e também para empresas, para irmãos que têm eles já têm negócios. feito aí umas coisas a pedido de algumas pessoas. Mas Muito pronto, fixe. dá sempre. Claro que eu prefiro esta que eu tenho aqui, mas acho estas aqui também muito bonitas. E pronto, fica lançada aqui a. Já vão ter um cliente aí. temos Falo aqui. contigo a seguir. Então é isso. Aqui para fechar o episódio, obrigado a todos que nos assistiram até agora. Ficaram aqui até ao fim, do início ao fim. Agradecer também aqui ao Bernardo pela participação dele. Creio que também é um episódio diferente. É isso que a gente também procura. É a edificação de não só do corpo, mas também trazer aqui conteúdos diferentes que também pode ser importante para as pessoas. Neste caso foi a nível da saúde. E espero que as pessoas tenham aprendido, que também tenham ganhado noção de coisas que não tinham, que são importantes para as nossas vidas. E é isso, pessoal. Obrigado e até à próxima. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Até a próxima.